E assim, eu estou muito, muito feliz de estar participando hoje com vocês aqui. A nossa vontade realmente ela está fazendo um congresso presencial, mas realmente nós estamos ainda correndo riscos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sofia, né? Eu estou vice-presidente do RHLF, sou uma das fundadoras. Para quem não sabe, o RHLF em 2020 vai comemorar 20 anos. Nascemos, engatinhamos, aprendemos a andar e agora estamos nos tornando jovens, né? Praticamente maioridade. Então, a novidade para 2022 será que nós vamos abrir o ano com um congresso. Vamos fazer o nosso congresso em abril e acreditando que ele será presencial, sim. E nós vamos fazer 2 dias, talvez seja na primeira semana de abril. E aí vamos poder nos abraçar, nos beijar, nos tocar. Eu tenho certeza e com muita fé que tudo vai dar certo. Hoje nós estamos fazendo um painel, né? Seria o segundo momento do circuito, mas resolvemos tirar o nome circuito porque vai ser só um dia. Resolvemos e optamos por um dia, optamos por um painel, é um bate-papo de perguntas, respostas, vai ser uma troca de conhecimentos. E eu espero realmente que vocês possam absorver o que nós queremos mandar para vocês, o que nós queremos dizer para vocês, que é realmente a temática do modernizar para humanizar, né? Nós percebemos que estão se mudando muita forma de trabalhar, muitos jovens, né, estão ingressando no mercado já com uma outra forma de trabalhar, e nós percebemos que o olhar humano está ficando um pouquinho para trás. Então, o olhar humano nós temos que ter? Sim. Modernizar tem que acontecer? Sim. Mas como que nós conseguiremos andar lado a lado com essas duas perguntas, com essas duas palavrinhas, modernizar e humanizar, juntos? Então, hoje é o nosso desafio de estar levando esse debate para vocês. Agradeço muito a participação do Ailmer, que já é nosso parceiro de muitos anos. Eu acredito que o Ailmer esteve conosco no nosso terceiro congresso do RHLF. Nós estamos indo agora para 17 ou 18 congressos realizados. O Augusto, eu agradeço muito. É a primeira vez que ele está conosco aqui, conhecendo o nosso grupo. A Alessandra também, Alessandra, seja bem-vindo ao RHLF, recebemos vocês com muito carinho. E o Lucas, né? O Lucas também é parceiro nosso antigo, é filho da Marcinha, que também é nossa parceirona. Então, a bola agora está com vocês. Lembrando que, fazer um parênteses aqui, nós estamos com um novo patrocinador, que é o Amilcar. E ele me pediu para dar a boa noite para vocês, né, Amilcar? E o Amilcar, ele é sócio da Smart Project, corretoras de planos de saúde. Ele vai ingressar em 2022 com o RHLF e ele vai deixar aí uma boa noite para a turma aí. Pode dar uma boa noite para a gente. Bom, pessoal, boa noite a todos participantes do RH da Leste Fluminense. Meu nome é Amilcar Bagatini, eu sou sócio da Smart Protect, corretora de benefícios. Gostaria de agradecer a Sofia pelo convite para sermos apoiadores do grupo. E nossa empresa é especializada em redução de custos com plano de saúde empresarial. Para você reduzir o seu plano em até 40%, mantendo a mesma qualidade, fale conosco. Nossa análise é sem custo e sem compromisso. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Amilcar. Eu que agradeço aí o seu carinho conosco também, está unindo aí as forças e as logomarcas. Agora, Lucas, é contigo a bola. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? O RHLF sempre teve uma relação tão próxima da conexão, né? Seja o nosso time fazendo parte aí da equipe, patrocinando e participando dos eventos. É maravilhoso fazer parte de um movimento que leva, né, discussão assertiva, promove encontros interativos como esse aqui e está aí contribuindo para a região leste fluminense ter um melhor profissional de RH. Obrigado a Sofia, Isabela, Rodrigo, a todos que estão aí por trás da organização. E hoje, né, a gente vai falar sobre o novo papel do RH, como a Sofia falou aí, mais focado no humano, mais estratégico, entender como as grandes empresas têm atuado com relação à diversidade e inclusão, saúde mental, por meio da tecnologia e de uso de dados. E antes de apresentar aí os convidados do nosso painel, que são os principais aqui do dia, eu queria propor
que hoje, durante o nosso encontro, a gente vai falar de um tema bem complexo, né? Então, a ideia é que a gente tenha aqui, né, uma abordagem mais direta de alguns pontos de discussões específicos e cada um é para se sentir à vontade de trazer uma questão no momento que a gente vai ter aqui depois para dúvida, ou mesmo depois procurar cada palestrante aí para acompanhar o trabalho, acompanhar as redes sociais. Inclusive, né, falando de redes sociais, tá liberado foto, vídeo, postar marcando aí o @RHLF_Niterói lá no Instagram, que eles vão estar compartilhando o conteúdo por lá. Eu vou estar aqui facilitando esse bate-papo, a ideia é a gente realmente ser uma troca, então podem usar o chat do Zoom aqui para trazer pontos, concordar, discordar, eu estou aqui atento e posso aí de alguma forma pegar alguma questão e trazer para a discussão. E agora, né, estou aqui já apresentando, se eu não me engano, o Ailmer ainda não chegou aqui no chat, na reunião. Ele já vai estar entrando. Sim, Você esqueceu de se informou. apresentar, né, Lucas? Ah, é verdade, é porque a Sofia falou rapidamente. Pessoal, eu sou o Lucas Bianchi. Fala logo para a gente quem você é, Lucas. Pessoal, eu sou o Lucas, sou sócio... ninguém conhece o Lucas. Alguns não conhecem, né, Sofia? Mas vamos lá. É verdade, eu sei, eu estou brincando contigo. Eu sou sócio consultor da Conexão Talento, é uma consultoria de RH que fica aqui em Niterói. A gente atende diversas empresas aí de pequeno, médio e grande porte. A Conexão tem 9 anos de existência. Estou aí tocando alguns projetos, lidero a parte de inovação da empresa e o marketing também. E sou um apaixonado por RH. Para mim é curioso, porque estou aqui ao lado de pessoas que têm uma longa carreira dentro do RH, com muita experiência, muito conhecimento no tema. E quando eu me deparei com RH lá no início da minha carreira, ainda na faculdade, né, já se falava desse novo RH. Né? Eu já tive contato com o RH, já se falando do novo RH. E para mim sempre foi muito natural, por isso que essa área me encantou tanto e eu estou aqui hoje trocando com vocês sobre o tema. Tá bom agora, Isabela? Cumpriu o papel aqui? Agora sim, agora sim. Vamos lá. Primeiro, né, aqui ao meu lado, pelo menos aqui na minha tela está ao meu lado, Alessandra Almeida, que é psicóloga, pós-graduada em treinamento e desenvolvimento, tem MBA em gestão de pessoas, é mestre em administração e formada em coaching internacional, possui mais de 20 anos de experiência em RH, atuando em posições generalistas, em multinacionais, e ingressou na Bayer em 2014 na posição de BP. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Lucas. Esperei poder contribuir, mas essa é a apresentação formal, mas eu gosto de dizer que eu sou Alessandra Almeida, psicóloga, mãe da Maria Fernanda, que é uma adolescente de 15 anos que me desafia todos os dias, e eu sou um ser humano em construção permanente, porque eu acho que com tudo que a gente está vivendo, cada dia é uma nova reinvenção. Então, obrigada aí mais uma vez pelo convite. Que legal, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Uma coisa que a gente teve que fazer nos últimos 2 anos foi se reinventar, ainda mais enquanto profissional de RH. E aqui, ao meu outro lado, está Augusto Neves, formado em marketing com especialização em RH, MBA em gestão de negócios, profissional com mais de 20 anos de experiência em posições de liderança na área de RH de grandes empresas no Brasil e na América Latina. Augusto hoje é diretor de gente e gestão da Cered, Rede Conecta. Seja muito bem-vindo, Augusto. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Eu agradeço a todos vocês aí pelo convite, a Sofia. Vai ser um prazer falar de RH e para RH. Assim como a Alessandra colocou, também, né, sou um eterno aprendiz. Estou aqui para compartilhar um pouquinho, aprender um pouquinho com vocês, né? E espero poder contribuir um pouquinho aqui no nosso fórum. Bacana rever alguns amigos que eu já não vi há um tempo aí, mas agradeço mais uma vez aqui o convite. Que legal, seja muito bem-vindo, Augusto. Eu acho que o... Oi. Você está tentando entrar, não está conseguindo, mas vamos Tá bom. seguir e depois Tranquilo. a gente... Tá? Tá bom, sem problemas. Consegui entrar. Olá, seja muito bem-vindo. Pensa no homem estressado. A pressão Agora... é 22/14. Entrou na hora certa. Tecnologia, que legal isso, gente. Que bacana. Tecnologia, o assunto tem um quadro psiquiátrico. Você estressado? Depois de um safari? Eu acho que é uma aula prática de psiquiatria, entendeu? Você entrou na sua hora. Eu ia te apresentar agora. O Lucas vai te apresentar agora. Entrou na hora certa. Vamos lá, Lucas. Me apresenta com sua calma e tranquila.
Seja muito bem-vindo. Quem está falando aí com vocês, pessoal, é o Dr. Roberto Ailmer, médico com especialização em gestão da pressão e da performance, doutor pela Rennes School of Business na França e com mestrado executivo internacional. Tem MBA em marketing pela FGV, tem experiência aí de mais de 30 anos em diversas empresas e hoje atua como consultor internacional, inclusive está em um momento de viagem, então queria agradecer pela presença e por estar aqui ao vivo com a gente. Gente, eu acho que é ironia, né? Esse monte de título de gestão da pressão e eu estou aqui doido com esse negócio da internet. Deve ser uma pegadinha do Faustão, esse negócio que vocês prepararam para mim aqui. Só pode ser, gente. Só pode ser isso. Muito obrigado por vocês, pelo carinho de vocês. Se eu ficar vermelho aqui... Roberto, agora é pegadinha do Luciano Huck, né? Mais pegadinha do Faustão. Eu não vejo mais televisão tanto tempo, eu nem sei aqui como é que está a vida na televisão. Eu abdiquei de televisão por um tempo já. Mas vamos lá. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês, obrigado por esse evento. A RHLF sempre tem, sim, no meu coração, há muitos anos, um papel muito importante. Eu vejo vocês como missionários que fazem um trabalho incrível e me sinto honrado com esse convite de vocês. Muito obrigado por toda a equipe aí de organização. Com certeza. Eu estava falando exatamente isso aqui, Roberto, como que, né, tem um papel importante uma empresa, uma instituição que foca nisso, né, foca em criar momentos de discussão, de interação, em promover uma região que precisa tanto. Então, também estou bem animado aí para o nosso encontro. E para iniciar, pessoal, eu já queria levantar aqui uma discussão que é bem um pouco do norte que a gente vai tomar aqui hoje, e eu queria ouvir de cada um dos três convidados aqui um pouco a opinião de vocês. Iniciando com Augusto, queria que você falasse um pouco, Augusto, como que você visualiza o momento atual do RH, levando em consideração aí o contexto, as incertezas, o avanço da digitalização dentro das empresas, como que você visualiza esse momento atual do RH? Bacana, vamos lá. Primeiro, se eu me estender, você me corta, tá, Lucas? Porque Fica a Márcia tranquilo. sabe que eu falo um pouquinho. Mas, enfim, primeiro, eu acho que falar desse tema, né, no momento que a gente está vivendo, é de extrema relevância, né? Aqui eu estou falando para excelentes profissionais de RH, enfim, profissionais liberais. Como é que eu enxergo isso hoje, tá, ô Lucas? E eu hoje, né, atuo aqui na C-Rede, Rede Conecta, uma empresa, a maior prestadora de serviços de rede, fibra ótica aí do país. Tenho hoje comigo quase 500 profissionais em RH, em todos os subsistemas, e acho que a área de RH, ela foi uma das áreas mais, digamos assim, testadas nesses últimos 2 anos, né, nesse momento de pandemia na organização. Nós precisamos, literalmente, nos reinventar, ressignificar, inclusive, o conceito de recursos humanos, né? Não só o profissional de saúde dentro da área de RH, que foi um dos mais testados, e o Roberto está aqui vai falar bastante sobre isso, o conceito da saúde mental, mas o RH, como é que eu enxergo ele hoje, né? Há muito tempo o RH ele deixou de ser visto como um centro de despesa e hoje realmente como um investimento, né? Há muito tempo falava-se muito do DPzão, né? Do departamento pessoal. E hoje não, a gente fala de recursos humanos como capital humano, né? Como uma fonte que pode, inclusive, gerar receita ou maximizar, inclusive, as receitas da companhia. Então, o profissional hoje de RH, eu percebo que ele está muito menos focado nas tarefas e mais focado na estratégia, que acho que o que a pandemia fez? A pandemia, na verdade, ela acelerou uma tendência de futuro, que da noite para o dia nós precisamos, né, acordar. Você foi dormir na sua casa, né, foi dormir de uma forma e acordou de outra, né? Por exemplo, eu vim de um grupo, né, também onde eu laborei por mais de 20 anos em RH, e nós precisamos colocar 4, 5 mil pessoas da noite para o dia em home office. Nossa. Então, foi um exercício assim, exaustivo. Então, exercício de resiliência, de superação, adaptabilidade, é um conceito que está muito em evidência, muito em voga. Então, a área de recursos humanos teve um papel e vem tendo um papel fundamental nesse processo de aprendizado, né? De reaprendizado, digamos assim, né? Então, eu arrisco a dizer que nós ainda não chegamos, né, no nosso ponto de equilíbrio, ainda tem muita coisa ainda para acontecer,
mas a gente está se reinventando. Inclusive, nós tivemos momentos no auge da pandemia de realmente não saber qual seria o caminho, para onde seguir, né? Sim. Então, aprendemos juntos, né? Inclusive com colaboradores, né? Muitas dúvidas ao longo desse caminho, mas eu tenho uma certeza, né? Nunca aprendemos tanto em tão pouco tempo, num curto espaço de tempo, né? Então, o RH foi muito testado, foi muito provado, todos os subsistemas. Desde a área de pessoal, eu acabo dividindo sempre recursos humanos, eu costumo fazer sempre uma divisão, né? A parte que eu chamo de hard, que é a parte mais focada para a legislação trabalhista, a parte que a gente tem no nosso departamento pessoal, folha de pagamento, remuneração, a parte soft, né? A parte mais voltada para engajamento, para cultura, né? Desenvolvimento humano. A gente tem falado muito de employee experience, de employer brand, do onboard do funcionário, como que você... agora eu estou contratando pessoas que eu não faço mais a integração presencial, né? Eu agora contrato pessoas lá em Manaus que podem trabalhar comigo, que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente teve que se reinventar, né? E revisitar uma série de processos para que isso pudesse acontecer. Então, a tecnologia, e por isso que o tema, na minha visão, foi super assertivo do RH LF. Eu estava, inclusive, semana passada, num encontro também, onde a gente estava discutindo com alguns outros executivos de RH, muito sobre isso, o conceito, né, da tecnologia. Ela veio para ficar, né? Isso sem sombra de dúvidas, né? Até pode ser um jargão, mas o futuro já começou. Então, a pandemia só realmente acelerou. E todos os investimentos que vêm sendo feitos, né? Só que a gente não pode deixar de esquecer, e acho que esse é o mote principal aqui, é o fator humano. Porque eu costumo dizer o seguinte, a inteligência, a automação, People Analytics, todos os softwares da vida, eles vão nos trazer a inteligência. E eu falo isso muito para RH. Eles vão nos trazer a inteligência. O robô, a inteligência artificial, vai trazer já está trazendo essa inteligência, né? Hoje eu consigo fazer uma contratação sem conhecer o funcionário fisicamente, né? Eu faço tudo à distância e tem uma perfilagem, um algoritmo que me traz qual o melhor funcionário. Então, o robô vai me trazer inteligência, mas não vai me trazer a consciência. Então, isso é algo, para mim, que é fundamental, né? Nós vamos ter acesso a uma série de dados, como já vemos tendo ao longo desses anos, mas a consciência, o fator humano, ele vai continuar sendo primordial. O que eu enxergo é que hoje nós estamos menos focados em tarefas e as competências técnicas, elas continuam sendo importantes, mas as competências, as habilidades comportamentais é que tem feito a diferença. E nesse processo que a gente tem vivido ainda de estado pandêmico, o RH foi muito provado nas habilidades comportamentais, né? O conceito de resiliência, o conceito de adaptabilidade, como eu falei. Nunca a gestão de mudanças foi um tema tão discutido, tão debatido nas organizações, desde os CEOs, né? Os grandes diretores de RH. Então, dando um overview bem rápido, eu enxergo hoje que o RH tem ainda, né, um caminho longo para percorrer, mas acho que em 2 anos nós evoluímos talvez, né, o que a gente iria evoluir aí em 4, 5 anos para frente. Até algumas pessoas, né, e até líderes de organizações que tinham conceitos já pré-definidos, algumas opiniões formadas, por exemplo, sobre home office, foi uma quebra de paradigma, o que lá fora já acontecia há alguns anos, né? Quando a gente fala de alguns estados, alguns países lá fora, o home office já era uma realidade, né? Constante, né? Aqui no país a gente já tinha algumas empresas, mas não era tão popular como efetivamente se tornou. Então, o cuidado talvez que a gente precise ter aqui é olhar para o indivíduo, né, como um personagem único, né? Porque a gente tem entendido, por exemplo, Lucas, que o home office ele agrada a maior parte das pessoas, mas a gente tem funcionários que ainda preferem um modelo tradicional. Então, por isso que entra essa questão do conceito de adaptabilidade,
do conceito do olhar humano, né? A gente poder olhar, a gente está no meio de uma discussão agora para olhar para 2022, né? Sim. Se Deus quiser, todo mundo já vai estar 100% vacinado até o final do ano, é o que nós esperamos, né? E a perspectiva é que a gente venha a ter um modelo híbrido, né? Olhando para o futuro do trabalho, né? Cada vez mais um modelo híbrido. Então, em linhas gerais, acho que olhando um pouco desse desafio que nós tivemos ao longo dos últimos tempos, a RH teve que se reinventar, a RH teve, sim, né, que se superar. Profissionais, inclusive, o job rotation foi muito exigido, né? Profissionais muito técnicos acabaram também a gente tendo que usar em áreas mais humanas, digamos assim. E eu não posso deixar de tirar meu chapéu aqui para todos os profissionais de RH, principalmente os profissionais da área de saúde, que foram muito, muito testados, assim, enfermeiros, né? Os técnicos, os médicos, né? Eu tive várias reuniões e discussões com o corpo médico, e o Roberto deve explorar bastante isso aí, o quanto, né, a saúde mental foi realmente impactada, e o quanto as empresas realmente precisam investir muito nesse tema. Mas, em linhas gerais, Sim. como Perfeito. esse seria o principal ponto. E esse momento de aprendizagem, né, é impressionante como que a gente foi, como você falou, né, testado, né, colocado sob pressão. E eu acho que todos nós aqui ganhamos essa bagagem de aprendizado corporativo, de tudo que a gente viveu, né, e que agora está com a gente aí para cada um de nós usar da melhor forma. E aí agora eu convido a Alessandra para falar um pouquinho aí, complementando o Augusto, qual é o papel do RH, qual é o momento atual, quais são os desafios aí para esse momento que a gente está vivendo. Legal, Lucas, obrigada. Eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês um pouco do contexto que eu estou falando, né, o lugar da minha fala. Atualmente, eu sou business partner, atuo como business partner para a planta de Belfor Roxo. A Baia ela tem vários segmentos, entre eles a farma, o segmento do agroquímico, e eu atuo dentro do agroquímico numa planta que tem aproximadamente 650 pessoas e fica no parque industrial localizado em Belfor Roxo. Então, eu vou trazer para vocês um pouco da perspectiva desse site produtivo e, é claro, também trazendo todo o contexto, porque eu faço parte de uma comunidade maior, uma comunidade Brasil, uma comunidade Latam, uma comunidade global, então dá para a gente navegar e trazer algum desses exemplos. Quando você traz um pouco desse contexto, Lucas, e ouvindo também o Augusto, para mim são duas palavras-chave. A primeira é transformação. Então, como BP, nesse lugar, como o próprio Augusto trouxe, de um dia para o outro, a gente precisou se reinventar. E foi interessante porque foi uma das primeiras pessoas que foi colocada em quarentena dentro da planta, porque nós tínhamos acabado de rodar um programa de desenvolvimento de líderes, e esse programa de desenvolvimento de líderes, eu recebi pessoas, a planta foi um programa piloto que nós fizemos, então eu recebi pessoas de São José, pessoas de São Paulo, os consultores também vieram de São Paulo, e no retorno de uma dessas profissionais para São Paulo, ela sentiu alguns sintomas iniciais, isso em março de 2020, e ela testou positivo para a Covid. Então, naquele momento, foi assim, nós não sabíamos o que seria, e a primeira notícia foi, a gente vai precisar colocar todo mundo de quarentena. E foi um grupo de quase 40 pessoas, olha que interessante, 40 pessoas em quarentena, e não sabíamos o que seria aquele vírus, né? Tinham-se vários contextos, né? Ainda não tinha uma definição de como deveria ser. Ficamos isolados, e dali eu confesso que, mesmo sendo psicóloga e mesmo entendendo que eu estava equilibrada, eu me vi muito fragilizada. Então, nesse lugar de fragilidade, eu percebi que também os líderes não sabiam como lidar com essa situação. E daí foi uma construção. Então, a gente fala de uma transformação, e eu falo também a segunda palavra, que para mim foi muito importante, foi de aprendizado e construção coletiva. Então, eu como recursos humanos, eu não tinha todas as respostas, e nem vou ter.
Então, a gente precisou trabalhar muito com as equipes, o nosso médico do trabalho foi fundamental, o time de segurança do trabalho, mas também ouvir as pessoas que estavam vivendo dentro dessa situação. E numa planta, imagina se você tem, numa equipe de turno com 40 pessoas, uma única pessoa contaminada. Como é que seria essa pessoa contaminada, contaminando todo mundo e levando isso para casa e contaminando outras pessoas? Então, a gente precisou construir uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se relacionar e, além de tudo, uma nova forma de fazer com que essas informações elas fossem passadas para todos os níveis, digamos assim, organizacionais. E aí, quando se fala muito da transformação digital, nós utilizamos todos os canais que era possível para fazer chegar essas informações até os nossos colaboradores, né? a todo mundo. E nesse papel também, nós entendemos que não bastava somente conscientizar os nossos colaboradores, a gente precisava ir além. A gente precisava também conscientizar a família, porque paralelo a isso, paralelo ao contexto da pandemia, a gente viu de uma forma generalizada, eu não estou trazendo elementos da Bahia, eu estou trazendo dados estatísticos, que a violência doméstica também foi um fator que subiu assustadoramente. E a Bahia ela tem um compromisso muito forte com inclusão e diversidade, então nós começamos também a atuar, a trabalhar para que essa conscientização ela pudesse ser ampliada. E quais foram os canais que a gente utilizou? Nós utilizávamos as ferramentas, muitos de WhatsApp para falar com eles, utilizávamos, porque você não podia ter reunião face-to-face com eles, a Baila já tinha implementado a ferramenta do Teams, e nem todo mundo tinha habilidade para isso, então foi um processo da gente treinar, da gente desenvolver, de aprender como cascatear essas informações para que elas pudessem chegar de forma muito fidedigna. E é interessante que você falou muito do podcast, e o podcast, a gente também começou a utilizar muitos podcasts, fazendo mesmo entrevistas e colocando em podcast, porque a gente viu que tinha bastante aderência, e a Baia começou a utilizar muito o canal do Instagram para fazer as lives. Então, as informações que a gente precisava chegar até os funcionários, que fossem relacionadas à saúde, fossem relacionadas à inclusão e diversidade, ou que fossem mesmo orientações, nós começamos a utilizar esses canais. E haviam também alguns stakeholders que eram importantes e que nós sabíamos também que esses stakeholders poderiam contribuir, porque estávamos todos direcionados a um propósito, como, por exemplo, o sindicato. Então, a gente puxou o sindicato para nos apoiar na conscientização das pessoas. Então, quando eu falo de transformação e quando eu falo de fato, de construção, foi isso, foi transformar, inclusive, a forma como a gente se relacionava com as nossas pessoas. E, paralelo a isso, eu costumo dizer que a pandemia, ela tirou debaixo do tapete todas as poeirinhas que um ou outro gestor deixava. E a gente tirou os monstros debaixo da cama. Então, aquele gestor que já tinha dificuldade de se conectar com as pessoas, a pandemia colocou isso assim estampado, esfregando e sambando na cara desse gestor o quanto ele tinha dificuldade de se conectar com a sua equipe. E nós desenvolvemos, o Roberto vai também, imagino que ele vai falar sobre isso, e nós entendemos que era importante ter um olhar para esses líderes e preparar esses líderes para se conectar com as pessoas nesse contexto, não só de pandemia, mas no contexto de maior fragilidade. Imagina uma fábrica onde você tem estruturas hierárquicas bem solidificadas, você tem contextos relacionados a vieses inconscientes de que o homem não chora, o homem não sofre, todos esses vieses que permeiam aí a nossa sociedade, falar para esse homem ou para esse líder que estava tudo bem ele se sentir frágil, que estava tudo bem ele ser vulnerável. Então, um outro elemento que também a gente trabalhou muito consistentemente com as nossas lideranças e com as nossas pessoas foi a vulnerabilidade. E dizer para elas que estava tudo bem, elas sentirem medo, que estava tudo bem, elas sentirem ansiedade e que haviam canais disponíveis e orientações disponíveis para que essas pessoas fossem procurar ajuda. E nesse momento,
a gente não conseguiria trabalhar se não tivesse o apoio da nossa gerência médica. Então, para mim, esse é o conceito quando se fala, transformação e construção coletiva que fez com que a gente pudesse reinventar a nova forma da gente trabalhar e se conectar com as pessoas. Perfeito, Alessandra. Você trouxe esse ponto aí do contexto, né, que é muito relevante, a gente adaptar o que é colocado, o que é praticado, dependendo da realidade, dependendo da cultura, dependendo do público. E que legal que vocês conseguiram encontrar esses formatos alternativos, talvez, de se comunicar com essa galera para que realmente a mensagem chegasse. E aí agora estendo a discussão aqui para o doutor Ailmer, comenta um pouquinho aí, né, complementando a Alessandra e o Augusto, né, qual é o momento atual da RH, quais são os desafios atuais com o avanço da digitalização, com as incertezas todas que a gente está vivendo agora? Bom, Alessandra, só para lembrar, quando você falou da Bayer, a primeira palestra profissional de indústria foi na Bayer, em 91, fazendo 40 anos. Que máximo! Que falei, você deve conhecer o nosso gerente médico lá, é o Cássio Pontual. Você conhece o Cássio Pontual? Isso. O Carlos Coutinho era gerente de segurança na época. Sim. E há 30 anos, na verdade. E essa palestra sobre burnout era um assunto que no Brasil não se falava ainda. E hoje já se fala nisso, né? Então, parece que ao longo desses 30 anos nós temos falado muito sobre burnout, mas não criado condições adequadas de transformação da sociedade. Um ponto claro quando veio a pandemia, a gente já não estava bem. Já estava saturado, com níveis altos de burnout, de estresse, de alterações de saúde, vários sinais de sofrimento já apareciam. Então, posso dizer que se 2020 foi o ano do VP de tecnologia, o CTO, 2021 é o ano do CHRO, do VP de RH. Por quê? A tecnologia foi o primeiro desafio inicial de organização, dando para as pessoas condições de trabalhar em casa e dando para elas condições também de ter algum tipo de conectividade. Claro que em parceria com o RH, sem o RH isso não aconteceria. E também a área de saúde, né? A área médica foi muito importante, criando mecanismos de testagem, de aproximação e de suporte. Eu estava fazendo um trabalho com a Ternium e como foi importante para os colaboradores verem o cuidado da área médica, como é que a imagem organizacional, chamado contrato psicológico, aumentou nas empresas que foram zelosas com o colaborador e como que outras empresas também que prometeram não demitir e não demitiram, como foi o caso do Santander, geraram esse compromisso de sustentação do colaborador na crise, gerou um fortalecimento dos vínculos no contrato psicológico, aumentando produtividade, reduzindo estresse, reduzindo adoecimento, reduzindo um monte de sintomas na frente. Então, tem um custo financeiro imediato, sim, mas tem uma economia gigantesca para frente, que é o quanto que você mantém seus colaboradores confiando na organização e vendo o futuro na organização. Por falar em futuro, 40% da força de trabalho mundial está se comprometendo a mudar de empresa e de trabalho, por questões de comunidade, de trabalho híbrido, algumas empresas sendo mais rígidas, outras mais abertas em relação a isso, em particular a geração Z. E na geração Z nós vemos aqui 54% na pesquisa que a Microsoft fez, com 31 países, 30 mil entrevistados, bastante robusta, dizendo que estão procurando outro emprego. Isso não fala apenas para a gente, como RH, de reimaginar contratação, como o Augusto falou, o onboarding, que é tão importante, né? O onboarding, a socialização em português, é um dos fatores mais significativos para a construção da identidade. É meu termo de doutorado esse. A construção da identidade vem do quanto que eu consigo me ver numa organização e eu vou reciprocar a partir disso com uma conexão com essa organização para o bem ou para o mal. Se eu me sinto mal cuidado, eu vou ter mecanismo de fuga, de escape, buscando outro lugar. E se eu me sinto apoiado, amparado, eu aumento essa conexão. E está extremamente ligado à relação com o chefe imediato. Não só com a imagem organizacional, mas com o chefe imediato. Quando você está numa empresa que você fez concurso para entrar, ou seja, o custo de entrada é muito alto, e a saída custa muito caro, e aí você tem um maior índice de adoecimento por isso, porque a pessoa aguenta mais tempo, suporta mais pressão, e por não ver uma outra opção que vale a pena no mercado inicialmente, pelo investimento que já fez, o custo afundado que já colocou, ela adoece mais. Toda vez que a gente não se respeita, a gente adoece. O ponto é esse, tá? Então, esse momento agora é o momento que nós todos, humildemente, estamos assumindo. Não sabemos o que fazer individualmente.
Ou seja, não há uma fórmula, não há um pensador, não há um guru, não há alguém que saiba o que fazer individualmente, porque as organizações são muito diferentes, as subculturas numa organização são muito diferentes. Então, por exemplo, no caso da Baia, a área de produção tem uma cultura, a manutenção tem outra cultura, a área comercial uma outra cultura, a área de office uma outra cultura. Cada sub-área tem uma cultura diferenciada. Quando a gente vê hoje, olhar a organização e tentar aplicar um curso, um treinamento, metodologia que seja tamanho único, isso vai ser um grande fracasso, porque eu não vou atingir uma grande parte da organização. Então, acho que o grande desafio hoje é entender o que está acontecendo na organização, isso se faz com escuta, e atender o que está acontecendo. Agora, a escuta não é sentar numa roda e conversar, né, gente? Sinceramente. A escuta tem vários mecanismos para isso, várias pesquisas para isso. Eu gosto de pesquisas qualitativas, as projetivas, a gente costuma usar, tentar entender as dinâmicas de uma organização e quais são os precursores de adoecimento, de acidentes que estão dentro de um grupo. A internet deu um sinal de instável aqui, não sei se travou alguma coisa, mas... Deu uma travadinha rápida, mas não atrapalhou a fala, não. Tá. Qualquer coisa... Agora travou. Falando aqui de Bonito, Mato Grosso do Sul. Não é uma conexão muito confiável. Eu acho que foi a censura, deu uma censurada aqui. Eu estou num lugar onde vou dar uma palestra, um lugar muito lindo, chama Bonito, mas a internet não é tão bonita assim. Então, assim, a gente vive hoje, eu diria que os historiadores vão olhar para 2021 como um ano chave para o mundo e para o RH. O RH sai de uma posição operacional para uma posição estratégica em todo o planeta. E será que a gente, como RH, tem essa leitura ou continuamos pensando operacionalmente em tarefas, em processos? O grande desafio do RH hoje é a cultura organizacional. A cultura do planeta está mudando. Isso já está impactando as organizações, o consumo, os stakeholders. E como é que nós, como RH, vamos para frente no processo de coordenar e conduzir esse processo de mudança de cultura? Como é que nós criamos um mecanismo de escuta e de antecipação de necessidade? Porque até então a gente está vivendo muito como bombeiro. Surge uma crise, já apaga, uma crise, a gente apaga, uma crise, a gente apaga. A gente precisa sair desse lugar de bombeiro para um lugar de propostas. Entender causa raiz de problemas, entender antecipação de necessidade, conseguir falar com o board, falar com um C-level, com coragem, com ousadia, mostrar o custo de algumas decisões míopes que não tem base na ciência, não tem base nas pesquisas, mostrando que o efeito sobre burnout é um efeito grave e hoje, agora, 1º de janeiro de 2022, burnout sai no Código Internacional de Doenças, na Organização Mundial de Saúde, como doença ocupacional. Sabe o que significa isso? Impactos legais e trabalhistas sobre o empregador quando o colaborador tiver burnout. Essa agenda vai mudar. E você vai ver hoje também, por exemplo, que um dos 5 grandes tópicos de ESG é saúde mental. Você vai encontrar isso em Harvard, numa pesquisa mostrando o quanto que a saúde mental é um fator de decisão de investimento nas organizações, nos fundos de pensão. Então, todo momento que a gente vive hoje é crítico e a gente tem que ter mais reflexões sobre a estrutura desse momento e como é que a gente consegue conduzir culturalmente esse processo e procurar várias inteligências de várias áreas para criar o que eu chamo de inteligência coletiva. Nenhum aplicativo, nenhuma inteligência artificial vai dar conta de fazer essa leitura, porque ela vai olhar o passado, não vai olhar esse futuro. Perfeito. Não, e é muito interessante porque a gente vê muito esse local do RH se colocando como desvalorizado, né? E muitas vezes eu questiono e trago essa reflexão, né? Será que ele é desvalorizado ou será que ele é despreparado? Pode ser que tenha um pouco dos dois, né? Dependendo do contexto. Mas é bem interessante porque é realmente um posicionamento. Outro dia a gente fez lá uma enquete no Instagram da Conexão, que tem um público majoritariamente de RH que acompanha a gente, perguntando qual era uma das maiores dores que eles tinham no dia a dia de trabalho. E a gente pontuou alguns pontos. E o que mais foi votado foi conseguir vender os projetos. Foi o que mais foi pontuado como questão, né? E está muito ligado a isso, a realmente conseguir provar esse valor, a conseguir não só, né, promover conversas, mas sim ter uma análise de dados e conseguir se comunicar com essa alta gestão. Então, é bem interessante e me gera até animação, né? Pensar que a gente está nesse momento agora discutindo isso e pensando que é possível, sim, ver essa evolução
Obrigado aí, Ailmer, pela reflexão. Só um ponto aqui, Lucas. Mais Claro. do que nunca, o C-Level quer ouvir o RH, mas tem que ouvir na linguagem que ele consegue entender. A linguagem do C-Level nunca vai ser uma linguagem a nível D enquanto pessoas, entendeu? É uma linguagem pragmática, uma linguagem fundamentada em ciência, em econometrics, baseada em behavior economics, baseada em números. E quais são os elementos que hoje impactam? Eu falo muito com o C-Level, as pessoas querem muito ouvir. A grande parte do meu público hoje é C-Level. Eles querem muito ouvir, mas é uma linguagem que eles conseguem entender e aplicar na prática. Porque às vezes você fala uma coisa que o cara não sabe se é de comer ou passar no cabelo. Então, o nosso compromisso de saber vender, de posicionar, de saber a linguagem, aquilo que para o outro é importante, não é minha agenda que eu estou trazendo, é a agenda dele. Ele é meu cliente, eu começo com ele, a dor dele, a dificuldade dele, aonde que aperta o calo dele. Então, quando eu consigo entender a dor do meu cliente, seja meu cliente C-Level, seja meu cliente colaborador, eu vou conseguir falar a linguagem que respeita a necessidade do outro. Mas quando eu falo a minha linguagem, uma linguagem cheia de palavras mágicas, palavras que o RH entende, mas ninguém mais entende, ai, amigo, eu vou cair no espaço da irrelevância numa fração de segundos. Sim. Mas eu acho que se eu puder contribuir um pouco com o que o Roberto está dizendo, Lucas, o que eu vejo é que nem sempre o RH ele consegue traduzir qual é, de fato, a necessidade de mudança dentro das organizações. Então, quando ele chega para o C-Level, como o Roberto está trazendo, ele vem com uma proposta que é dele e é uma proposta, muitas das vezes, que não tem conexão com o propósito, de fato, da organização, com a estratégia da organização. Então, por isso que é tão importante que o RH ele conheça qual é a estratégia e como que você vai alcançar essa estratégia por meio das pessoas. E o que, de fato, dentro dessa estratégia, quando se fala de pessoas, você precisa desenvolver, o que você precisa alcançar. Então, conectar com a estratégia, fazer parte dessa estratégia e até da definição das metas estratégicas, também é parte da função dos recursos humanos, independente de qual lugar ele esteja. Se estiver numa fábrica, se estiver num local como é o que você está trabalhando, enfim, qualquer lugar é importante que o RH se conecte com essa estratégia maior, porque aí sim passa a ter valor aquilo que ele vai estar apresentando, porque sabe-se que o resultado vai se conectar com o resultado da organização. Sim, e deixar de ser esse RH para o RH e passar a ser o RH para o negócio, né? Parece que quando um grupo de RH se reúne, assim, as dores são as mesmas, os problemas são os mesmos e eles não estão ouvindo ou se antenando e se conectando com realmente quem importa, né? Então, é bem importante. E aí, o Lucas, só complementando Perfeito, também, acho que o Augusto. Roberto foi bastante feliz assim, nas ponderações, nas colocações dele, porque realmente eu acho que existe hoje uma oportunidade grande da própria área de recursos humanos, né? Transformar dado em informação relevante e estratégica para o negócio. Então, eu percebo muito forte, muito claramente isso. Então, muitas das vezes, você, para ter o ROI daquele, né, o retorno daquele investimento, você precisa tangibilizar e mostrar isso, né? Então, o investimento em liderança, por exemplo, que as áreas de desenvolvimento humano têm uma dificuldade, muitas das vezes, para tangibilizar qual é o ROI. Eu vou investir, a gente acabou de fazer um programa super bacana aqui com a FGV, eu vou investir X, né? Qual o retorno que eu tenho isso? Eu consigo tangibilizar isso. E temos sim, hoje você tem indicadores de produtividade, você consegue medir isso, mas é necessário tangibilizar. E outro ponto da fala do Roberto que foi extremamente importante é o papel da liderança, porque a liderança tem um papel fundamental em todo esse processo, né? Não só durante a pandemia, e a Alessandra também colocou um pouco nisso, porque as fragilidades que nós já tínhamos, né, elas foram escancaradas, né? Quem realmente tinha alguma oportunidade, a pandemia aflorou, de repente, isso. E outros profissionais que você, muitas das vezes, entendia que tinha, talvez, uma performance mediana, superou as expectativas. Então, nunca antes o conceito de persistência, de resiliência, eu acho que a gente conseguiu, por exemplo, passar aqui por um processo, quando a gente mobilizou toda a liderança em prol de um propósito e não de uma tarefa, né? Porque o líder, eu costumo sempre falar isso, né? A motivação ela é interna, ela vem de dentro para fora, né? O líder não tem um papel por si só, a autonomia de motivar, de estimular a motivação daquele indivíduo, né? Mas tem o papel de desmotivar. Isso é ambíguo, né? Mas é real. Então ele consegue desmotivar.
Então, nunca antes a gente conseguiu medir aqui, por exemplo, as lideranças que estavam mais próximas dos colaboradores, no grupo que eu vim, você percebia que a produtividade aumentava, o conceito de segurança aumentava, eram pessoas que procuravam pouco os serviços médicos ocupacionais, porque tinha uma liderança mais presente, uma liderança mais ativa, né? Em contrapartida, onde você percebia que tinha uma ausência ou talvez um distanciamento maior dessa liderança, você percebia que a própria produtividade ela reduzia. Então, eu acredito que eu falo muito sobre persistência também, porque a gente tem que continuar persistindo, insistindo e se reinventando o tempo todo. E tentar falar uma linguagem adequada, né? O C-Level, como o Roberto colocou, né? A gente precisa traduzir para os executivos uma linguagem em números. Investimento em saúde mental é números. Você tem uma série de outros indicadores, o FAP, tem uma série de outros índices aí que acabam também poluindo e atrapalhando isso. Então, quando eu falo de persistência, eu falo muito do exemplo do leão, né? Porque o leão ele é considerado o rei da selva, não é só pela coragem dele, é pela persistência. De cada 10 tentativas dele, em 7 ele fracassa, mas em 3 ele continua persistindo. Eu acho que o líder tem esse papel de persistência, de desenvolvimento humano, né? Então, eu acho que isso aflorou muito no processo de pandemia. Então, eu destacaria que o líder teve um papel fundamental e vai continuar tendo. A gente olhando novas competências. A gente também ressignificou o conceito de liderança, né? Porque você fazer uma gestão, muitas das vezes, à distância, e também outro ponto foi colocado aqui, a gente tem dentro de uma própria empresa diversos modelos, né? E dentro de uma própria empresa, acho que o grande desafio é você convergir os valores individuais com os valores da companhia. E realmente não dá para falar de transformação sem passar por cultura organizacional, sem passar por realmente você rever a sua cultura organizacional. E a liderança tem realmente esse papel fundamental nisso, tá? Acho que o Roberto levantou a mão aí. Sim, é isso que eu ia comentar agora. Obrigado, Augusto. Eu quero ser breve, porque eu sei que tem muitas perguntas ainda, Lucas, mas o Augusto trouxe um ponto. Imagina, pode falar. Que é um ponto central desse momento, que é desenvolvimento de liderança. A liderança não sabe o que fazer, mas os professores ou profissionais que desenvolvem lideranças só falam coisas que já aconteceram. Só falam cursos de matérias que já aconteceram. Não temos hoje escolas de negócio falando o que vai acontecer. Então, eu acho que um grande ponto hoje é que, se você falar assim para um líder da sua empresa, você quer fazer um treinamento? Fala tudo menos isso. Eu queria paz, eu queria descanso, eu queria ter um tempo com família, eu queria menos um treinamento. Se for em Zoom, então, me poupe, porque ninguém merece mais uma aula Zoom para aguentar mais uma live, né? Abrir o armário, isso é uma live em cima de mim, sabe? Então, esse momento, eu tenho que entender que para eu conseguir falar com a liderança, tem que ser extremamente relevante e focado. A maneira que a gente encontra de fazer isso é entender quais são as dores da operação. Então, quando você levanta as dores da operação, você consegue mapear aonde estão os riscos de acidente, onde estão os elementos que estão pressionando o colaborador e trazer para a liderança a sua área cega. Não é um conceito teórico, mas a sua área cega. Quais são as suas áreas cegas? Como é que você pode reduzir pressão e aumentar o cuidado com a sua equipe? Nesse ponto, né, no começo da pandemia, o diretor de um grande banco estava assumindo a posição e tinham 15 presidentes embaixo dele e mais 300 agentes embaixo dele. Ele falou, eu não sei se eu aumento a pressão, se eu reduzo a pressão. Eu falei, vamos fazer um teste, vamos fazer uma avaliação. A gente rodou um teste e viu que algumas pessoas precisavam de mais pressão e outras de mais suporte, porque pressão e suporte são 2 papéis importantes de uma liderança. Mas não tem, como eu falei, tamanho único. Não dá para fazer um curso de liderança afetiva, liderança empática. Isso não vai conseguir atingir o cerne da questão, que é como é que eu faço um avanço na minha posição como liderança. E esse é o aspecto que Augusto colocou. É até bonitinho chamar de Roberto, porque só minha mãe me chama de Roberto. Lá em casa me chama de Roberto. Aqui me chama de Ailmer. Ailmer. A culpa é sua, Lucas. Você que chamou de Roberto no começo. Logo no início. Ainda me avisaram. Eu atendo também. Só me sinto em família, assim, dar um abraço. Oi, mãe, tudo bem? Pai, tudo bem? Ainda me avisaram, mas a mania de ler o nome não tem aqui problema, vai direto. Eu acho bonitinho, eu me sinto em família. Eu acho muito fofo isso. Então, e perfeito. A gente está vivendo um momento hoje em que a gente tem que ter mais humildade. A gente não sabe o que oferecer. Então, se eu não sei o que oferecer, eu vou oferecer o mínimo possível.
Porque uma coisa eu sei como médico, temos que reduzir a agenda, fazer menos. Fazer menos reunião, menos PowerPoint, menos treinamento, fazer menos. Mas o que a gente fizer tem que ter precisão, tem que ter resultado. Porque hoje, o ativo que você não me devolve é o tempo que eu dei para você. Sim, e como que nesse período a gente ressignificou o valor do tempo, né? No início lá, a questão do transporte, como que isso mudou, depois a questão da família, hoje né, o excesso de reuniões e de lives, como você está comentando, realmente é um ativo que cada vez só parece que se valoriza mais, né? Muito interessante. E aí, levando a discussão agora para a Alessandra, eu queria perguntar, Alessandra, como que aí na sua experiência hoje, né, a tecnologia, esse novo RH, tem interferido no engajamento, no desenvolvimento de uma cultura que leva mais diversidade e inclusão para as empresas? Legal, Lucas. Um dos desafios que nós temos dentro da Bayer, a Bayer ela assumiu um compromisso global de até o ano de 2025 nós termos 50% do nosso público em liderança, média, alta liderança, do gênero feminino e 50% do público do gênero masculino, ser o famoso 50-50. E como a gente trabalha numa planta que, historicamente, essa planta, assim, a grande parte dos profissionais são do gênero masculino, nós utilizamos muito os analytics que nós tínhamos, os dados mesmo de recursos humanos, para mapear algumas oportunidades de desenvolvimento, especialmente quando se fala de aumento de mulheres, e também para trabalhar outros pilares de inclusão e diversidade. Imagino que vocês já conheçam, ou se não, eu convido vocês a acessarem o canal do Instagram da Bayer. A Bayer ela vem trabalhando fortemente dentro dos pilares de inclusão e diversidade. E nós temos 5 bem definidos. O primeiro deles é o Blend, eu estou até com a minha figura de fundo representando o Blend, que ele trabalha as questões voltadas para LGBTQI+. O segundo são as questões relacionadas à etnia e raças, então nós temos, tratando desse ponto, o Baiafro. O terceiro, que é o Alwin, que trata-se muito da equidade de gênero. O quarto, a gente fala das questões relacionadas às gerações, e nós percebemos o quanto que é importante trabalhar, inclusive, a comunicação para as diferentes gerações que nós temos dentro da organização. E o quinto trata-se do desenvolvimento de pessoas com deficiências, que é o que a gente chama de enable. E o que nós trabalhamos muito, especialmente durante a pandemia, foi olhar com muito cuidado para esses números que nos indicavam quais eram os pontos cegos que a gente não estava enxergando quando se tratava da inclusão e da diversidade. E um dos programas que nós desenvolvemos foi a inclusão de mulheres cis e trans na produção de Belfor Roxo, um programa que assim, é a menina dos meus olhos, esse programa, não somente por a gente ter tido a necessidade de trabalhar, de incluir essas mulheres, mas por todo o contexto social que envolve as mulheres trans. Não sei se vocês sabem, mas a estimativa de vida de uma mulher trans ou de um homem trans é de 35 anos, enquanto que a população brasileira é de 76 anos, quando se fala de estimativa de vida. E trazer essas mulheres para dentro da produção, qualificá-las e trabalhá-las nesse ambiente, fez com que elas tivessem uma nova oportunidade, inclusive no mercado de trabalho. A planta de Belfor Roxo, ela anualmente ela trabalha com alta sazonalidade e durante os meses de junho até dezembro a gente faz uma contratação acima de 100 pessoas. E esse público cada vez mais tem sido, a Bayer tem sido uma empresa que eles querem trabalhar, justamente por todo o respeito que a gente vem tratando essas questões. Não foi fácil, não posso dizer aqui que foi um projeto fácil, porque não foi. Nós trabalhamos muito, primeiramente, as nossas lideranças, porque nós precisávamos de ter pessoas que pudessem ser influenciadores desse projeto, e trabalhamos muito também a mudança de cultura para receber mulheres cis e mulheres trans no ambiente de produção, que é um ambiente altamente
dominado, né, altamente masculinizado, com predominância, claro, de uma população do gênero masculino. Então, esse programa, para a gente, foi algo que nós desenvolvemos, pautado na análise de dados que foi feita, né? E quando a gente fala de liderança, para mim, um dos papéis fundamentais de recursos humanos é você influenciar essa liderança, né? O Roberto ele trouxe aqui um elemento de cursos, de treinamentos, mas muitas das vezes a gente também não sabe o que esse líder ele precisa. E essa escuta que a gente precisa ter, essa escuta atenta com o líder é fundamental. Então, é ter coragem mesmo e de abrir numa relação de confiança para perguntar por que esse líder ele está resistindo a um projeto como esse. É um projeto grandioso, um projeto que impacta socialmente a vida de muitas mulheres. Por que ele está resistindo a esse projeto? E essa coragem a RH precisa ter, essa coragem para trabalhar, para ouvir, e às vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir, que a gente não gosta de ouvir, mas é importante a gente ouvir, justamente porque ouvindo com muita propriedade, com uma escuta ativa, a gente vai, de fato, trabalhar a mudança de cultura. E mudança de cultura não é algo fácil de fazer. Nós precisamos de pessoas que possam influenciar essa mudança de cultura, precisamos de ter um sponsor, que é o líder, o principal líder da organização, para dizer publicamente que esse é um projeto que ele acredita, que esse é um projeto que está conectado com a estratégia da organização, que esse é um projeto que vai mudar vidas e que, portanto, esse é um projeto que precisa ser abraçado por todo mundo dentro da organização. E essa coragem mesmo de ser imperfeito, de ter um líder imperfeito, faz com que a gente possa estabelecer uma relação de confiança com ele e apoiá-lo no que for necessário para o desenvolvimento. De novo, não é algo fácil, mas é algo que a gente precisa seguir adiante se a gente quer, de fato, fazer uma transformação, se a gente quer uma cultura transformacional, Lucas. Então, eu trouxe essa experiência, porque eu acho que é muito legal essa experiência. Eu me orgulho muito de ter parte desse projeto, me orgulho muito de ter desenvolvido esse projeto com outros líderes da organização e, de fato, o relato que se tem é de mudança de vida. Então, quando a gente toca vidas, quando a gente muda vidas, quando a gente muda as pessoas, quando a gente propõe algo para essas pessoas, eu confesso que isso faz o RH valer a pena. Isso faz valer a pena todos os estresses que eu tive, todas as conversas difíceis que eu tive com os líderes, justamente para a gente poder trazer e dar visibilidade para esse projeto. Que legal. E é real, né, Alessandra? Acho que a questão é essa, é real. A gente ouve muito discurso de diversidade por aí, no LinkedIn lá tá cheio, mas o mais legal é quando a gente vê um exemplo prático, real, concreto, estruturado, de uma empresa que leva isso a sério e está fazendo um trabalho lindo aí. Parabéns, Alessandra. Obrigada. Queria levar agora a discussão para o Ailmer, já que a gente está falando aqui tanto de saúde mental desde o início, né? Eu queria que ele comentasse um pouquinho, né? A gente está vivendo essa era da informação, ou talvez a era do excesso de informação, e tantas incertezas, né, que envolvem o nosso trabalho. Como que você acredita que o time de RH deve desenvolver um trabalho que realmente foque nesse suporte de saúde mental para a equipe, para a liderança, enfim, para a empresa como um todo? Boa pergunta, ela é ampla, né, Lucas? Sim. Deixa eu trazer um ponto que talvez seja importante entender, que além da quantidade de informação que a gente tem, além da mudança de relacionamento que a gente está usando agora, um caminho digital, existe uma coisa chamada estática de comunicação. O meu cérebro não consegue processar com a mesma velocidade a relação que a gente tem aqui com várias pessoas na tela do que eu faria um a um numa conversa presencial. Eu consigo mapear expressão facial, consigo mapear tom de voz com mais clareza e eu tenho um tempo de processar até responder. Quando eu tenho relações que são usadas caminhos digitais, eu tenho muitas informações simultâneas e uma pessoa que mexe na orelha, ou pega um celular que alguma coisa tocou enquanto eu falo com você, isso gera uma mensagem para o meu cérebro de que essa pessoa não está interessada no que eu estou falando. Isso traz um sentimento de rejeição. Nós fomos criados neurologicamente para conexões, para conseguir agradar e atender, para conseguir fazer um conceito de amigo e inimigo rapidamente. Por isso que a gente também traz o preconceito na nossa geração atávica. Nós temos preconceito com outras cores, com outras
pessoas diferentes, porque na antiguidade o diferente era inimigo. Então isso vem da história humana que está sendo trabalhada agora com todas essas mudanças que a Alessandra trouxe para a gente agora. A saúde mental, ela entra numa outra dinâmica, Lucas, que eu falei no começo, um pouco mais ampla, porque a gente já não estava bem quando começou a pandemia. Levantou um tapete. Então, eu escutei de muitos líderes, como é que eu faço para conectar com a minha equipe? Eu falei, cara, se até agora você não conectou, esquece, não vai conectar mesmo, porque as pessoas estão em casa fazendo de conta que estão comprometidas com você. Respondem mensagem 3 da manhã, que você mandou, 3h05 ela respondeu, para mostrar comprometimento. A sofrência passou a ser um sinal de comprometimento. Pessoas com medo de perder emprego se colocam num desgaste pessoal de família, porque se eu não tenho um presencial, é como se eu tivesse que provar toda hora que eu sou um cara altamente comprometido e na próxima lista de demissão eu não vou estar na lista de demissão. Então a gente está no digital, mas nossa forma de pensar ainda é completamente analógica. Muitos líderes querem reuniões o tempo todo, querem informativos o tempo todo. Eu falei com o presidente de uma grande siderúrgica, não vou falar o nome aqui, eu fiz uma conta rápida com os engenheiros. Para cada PowerPoint apresentado durante 5 minutos, se fosse apresentado na reunião do board, o board pede para o diretor um assunto que foi grave. E outro pede para o gerente geral, que vai chegando lá embaixo o cascateamento. Para cada 5 minutos de apresentação para o board, 100 horas de engenheiros foram gastas de liderança para preparar aquela apresentação. E eu falei para ele assim, que tal a gente entender que essa informação que pode ser usada ou não pelo senhor, gerou 100 horas em que o white collar saiu da operação, deixou o blue collar sozinho, com risco de acidente, com risco de falta de orientação, para dar uma informação que você possa talvez não usar, nem ter na reunião. Fora quando o diretor tinha lá, o gerente geral, mais 3 funcionários na sala de espera, que pegaram um avião para apresentar, caso perguntasse alguma coisa que ele não sabe responder. Então, o medo do diretor não saber como responder cria todo um custo para baixo, que é um custo oculto. A gente mapeia isso e aumenta o risco de acidente, aumenta desperdício, perda, e o colaborador se sentindo completamente inútil, porque muitas vezes todo aquele trabalho de centenas de horas foi um trabalho, não teve reunião, ou cancelou, ou não deu tempo de apresentar. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é um grande pit stop para falar assim, o que realmente é importante, o que realmente é válido, qual é realmente o nosso negócio. A gente trabalha para o C-Level fazer PowerPoint ou quer fazer aço? Menos PowerPoint, tem mais aço. A questão é para quem que eu trabalho, para o cliente, para fora, qual é a nossa cultura real? O colaborador é importante mesmo? Se ele é importante, quais são os sinais da sua importância? Eu consigo escutar o que está acontecendo, eu consigo calibrar minha liderança para atender o que ele precisa, eu consigo ouvir num diagnóstico organizacional o que acontece na operação, a vida como ela é, a quantidade de gente tomando remédio escondido, separando, angustiando, usando mais álcool. Eu consigo ver isso e fazer alguma coisa, me sentir corresponsável por essa pessoa que está ali desorganizando a sua vida, porque eu pressionei por resultado. Porque aqui é bonito falar de reunião, de liderança, mas do pau come na operação. Quando a máquina para, meu amigo, o pau come na operação. Acabou a regra de segurança, quando segurança em primeiro lugar, até a máquina parar. É o que eu tenho visto nas pesquisas. Parou a máquina, dá o teu pulos, dá o teu jeito, chama uma ferramenta, faz acontecer, porque o diretor já pediu que a produção não pode parar. Então, todo um discurso de DDS, segurança, treinamento, nessa hora que você vai ver o que é papo furado, o que é papo real, papo furado. Eu estou vendo uma mudança acontecer porque o que estava escondido está aparecendo. Aliás, está na Bíblia isso, né? Tudo que foi falado nos ouvidos será pregoado nos telhados. Esse momento, assim, que a gente está vivendo hoje, é bíblico, momento apocalíptico de mudanças e também uma grande oportunidade para a gente, como liderança, mostrar o que a gente veio. Se a gente faz diferença ou não. Ou seja, Lucas, quando o RH chega, as pessoas falam graças a Deus ou ai meu Deus? A grande pergunta da minha relevância é essa. Quando a gente chega, as pessoas que nos recebem falam graças a Deus ou ai meu Deus? Se é graças a Deus, o que eu tenho para falar tem ouvidos, tem conexão, tem interesse, eu tenho legitimidade, o que eu falo vai acontecer. Se tem um ai meu Deus, o que eu falo pode ser bonito, empacotado, certinho, cientificamente correto, mas tem um ai meu Deus, há um filtro que bloqueia a minha legitimidade e eu não vou conseguir acessar as pessoas. Hoje, para a saúde mental das equipes, eu preciso de líderes que, quando eles cheguem, as pessoas falem graças a Deus. Porque o fator central, isso é pesquisa do mestrado, o fator central de percepção da pressão é o quanto que o meu gestor imediato, que me avalia,
me dá suporte mais do que pressão. A pressão é inerente do jogo, mas quanto suporte eu tenho dele? Quanto que eu me sinto amparado por ele ou por ela para continuar jogando? Que desafio, né? Porque a gente vive num momento em que todas essas transformações e tudo isso que o líder e o RH tem que estar atento traz talvez uma necessidade de estar o tempo todo à frente, né? O tempo todo tem que estar medindo os impactos e as reações e como que isso vai estar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Então, é um momento acho que trazer de novo aquilo que a gente falou lá no início, né? A coletividade, de estar muito atento e muito em contato até com outros profissionais. Esse momento mesmo de encontro que a gente está vivendo aqui, tem muitos profissionais de RH que não valorizam, né? Que talvez não se abram e não questionem, não promovam esse tipo de momento para ouvir o que outras empresas estão fazendo, lições aprendidas. E como que isso é importante, né? A Alessandra estava comentando aqui, né? A gente tem um podcast lá na empresa e eu tenho o prazer de conduzir. Então, toda semana eu estou lá, mais de 1 hora, batendo papo com alguém, falando sobre a RH e ouvindo a realidade da pessoa. E o quanto que eu aprendi durante essa temporada que a gente está acabando agora na semana que vem, é incrível, sabe? Porque quando você vê realmente a realidade do outro e coloca a pessoa para falar e para ser ouvida com a escutativa que a gente está comentando aqui, faz toda a diferença. Então, obrigado aí pela contribuição, Ailmer. Perfeito. E aí, queria levar a discussão agora para o Augusto. Saúde mental, diversidade e RH, né? RH, recursos humanos, até esse nome que muitas empresas estão mudando aí, gente, gestão, pessoas, mas que a gente vê que às vezes só muda o nome e as práticas não mudam. Então, eu queria perguntar para o Augusto, como que você vê realmente essa transição acontecendo dentro das empresas? O que está acontecendo para esse novo RH aparecer com relação a esses temas que a gente está discutindo aqui? Legal. Então, eu queria só fazer um complemento aqui na colocação do Ailmer, certo? Que é bastante rica e a gente não pode deixar de colocar o aspecto que ele cita e está muito alinhado até com uma pesquisa que eu vi recentemente no último Fórum Econômico Mundial, onde foi realmente dito e relatado, falando um pouquinho sobre as principais competências, né, do líder do futuro, e esse olhar humano, o conceito de adaptabilidade, né, e essa visão de você efetivamente, né, se colocar no lugar do outro, né, o líder servidor, a empatia, porque a gente estava falando muito, eu estava ouvindo muito sobre as pesquisas, e uma universidade de Oxford trouxe lá um dado que é relevante, que diz que 47% dos empregos atualmente eles podem, em até 20 anos, desaparecer. Isso é um dado, é um fato real. E como, né, as companhias olham, como o RH olha para um dado como esse, e você pode ter duas visões, aquela metáfora do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente olha com pessimismo, que os empregos vão acabar, ou você olha com otimismo, né? Olhando para um novo normal e como você busca essa especialização. E eles citaram muito o papel da liderança nesse processo de engajamento, de inspiração, por propósito, né? Um outro dado interessante que eles também trouxeram é de que 65% das crianças que estão hoje no ensino básico vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? E como recursos humanos também olha para esse cenário e consegue se adequar. Então, para finalizar a questão da liderança, que a liderança precisa inspirar pessoas, eu acho que a gente fugiu um pouco dos jargões tradicionais, né? E o Ailmer falou bastante disso, né? De trazer realmente verdade, sair daquele, né, da regra básica e você ser um pouco mais disruptivo. Eu acho que esse é um modelo. E aí entra, Lucas, um ponto que eu queria muito trazer aqui, que é o próprio processo nosso de aprendizagem, né? Não só do RH, mas do profissional como um todo, né? A gente tem discutido, falado muito do conceito do lifelong learning, que é o conceito do aprendizado contínuo ao longo da vida, né? Outrora você se especializava, você fazia a tua faculdade, se especializava, você, acabei a minha carreira acadêmica aqui. Hoje em dia não, e não só falando de cursos técnicos, de formação, mas muito focado aí também para o desenvolvimento das habilidades
comportamentais, né? É aprender a reaprender. Então, acho que esse conceito que a gente vem trazendo aí ao longo desses últimos anos vem muito nessa linha. Eu tive recentemente, já tem um tempo, com o reitor da Universidade de Brasília, onde ele falou uma frase para mim que é marcante, né? Ele falou: Augusto, eu sou um eterno aprendiz, porque eu estou reaprendendo e aprendendo o tempo todo. Então, um profissional de recursos humanos que não busca atualização, né, que não busca se reinventar todos os dias, e muitas das vezes não é você aprender numa faculdade, um modelo tradicional, até porque hoje em dia a gente já tem universidade no Vale do Silício sem professor, a gente está falando muito e o Aimer tem esses dados aí também, tem um site nos Estados Unidos, acho que é WebMD, o nome do site, que o acesso de telemedicina já está maior do que as consultas presenciais. Então, esse conceito do lifelong learning, do aprendizado contínuo, ele é essencial. Tinha um pediatra do meu filho, faleceu já, mas eu entrava no consultório dele, achava lindo quando eu via lá aquela enciclopédia Barça, não sei se vocês lembram, né? A minha geração, né? A gente saiu tem a X, a Y, a Alfa, minha geração pegou a enciclopédia Barça. Então, a gente aprendia pela Barça. Mas eu chegava lá e ele estava sempre se atualizando. Eu até perguntei para ele, falei: rapaz, você já é um doutor formado, já tem bastante experiência? Ele falou: Augusto, se eu não me atualizar aqui no meu processo na medicina, eu sou um profissional porque eu tenho constantemente novas fórmulas sendo criadas, enfim. Então, está aí a pandemia do Covid-19 que não nos deixa mentir esse aprendizado que eu tive. Então, eu queria muito destacar o processo de aprendizagem, que eu acho que ele vem se reinventando, né? Da mesma forma, não só a questão virtual, mas o on the job. Por isso que eu valorizo muito o job rotation dentro do RH. Algumas funções que outrora a gente fala muito do papel, por exemplo, do BP, o business partner, né, dentro do RH, né, Alessandra, que conhece bastante aí desse papel, criado lá no final da década de 80 pelo Dave Ulrich, né? E hoje em dia, para mim, eu enxergo a carreira, o papel do business partner como um dos mais promissores. Até uma reportagem da Você RH desse mês fala um pouquinho sobre o papel do gestor de RH. Então, enxergo ele muito como... Tem profissionais aqui também que atuam nessa área. Fiz questão de colocar isso aqui, que eu entendo que é um dos papéis mais relevantes. E precisou se reinventar. Para mim, o papel do BP foi tão relevante, né, quanto também dos profissionais de saúde, porque essa visão do negócio, essa proximidade com o negócio, que o BP tem, é o elo principal entre o negócio e a operação, também fez total diferença para mim nesse momento. Então, acho que a gente precisa sair daqui com algumas reflexões, né? E as empresas realmente pensarem qual é a tua proposta de valor, né? Como é que você olha para frente, né? À luz do que realmente as academias de liderança estão formando, olhando muito para trás, né? Mas como o Aimer também colocou, como é que você olha para frente, né? Eu sei que é um mundo ainda muito a ser explorado, mas nós, como profissionais de RH, temos que ter a resiliência, né? E a persistência de estar buscando aprender com todo mundo, né? E não só vou estar numa sala de aula formal para aprender. Por isso que eu gosto muito do conceito lifelong learning, porque você aprende um jovem aprendiz que vai estar te ensinando alguma coisa, porque não é mais o cargo, é a função. Então, quando eu olho para frente, eu olho modelos muito mais disruptivos, né? Onde, por exemplo, a jornada de trabalho ela não vai ser mais vista como, cara, você tem que entrar, marcar teu ponto, sair. Eu acho que o foco vai ser muito mais para a entrega, para a produtividade, né? E com o tempo produtivo, com o tempo de qualidade. Já tem empresas lá fora, por exemplo, estudando, né, a semana de 4 dias, né, e executando a semana de 4 dias, muito nessa linha do que o Aimer colocou, porque está entendendo que eu posso ter empresas que já estão tendo a mesma produtividade em 4 dias, semana de 4 dias, que semana em 5, entendendo o conceito do tempo produtivo com a família. Eu falava isso muito, porque eu viajei muito país aí, na época que eu viajava bastante, continuo viajando, mas não com tanta frequência, e eu falava muito isso. Às vezes eu queria ter tempo produtivo com a família, porque tem muitos pais, né, muitos profissionais que chegam em casa
Eu trago muito isso, porque saúde mental também tem muito a ver. Eu escrevi um artigo no LinkedIn também falando sobre isso. Família e o ambiente corporativo, né? Qual é a correlação que tem? Eu não consigo enxergar o Augusto, pai do Pedro, da Vitória, não é diferente do Augusto Head de RH. Então, eu acho que isso também está muito alinhado com saúde mental. As empresas precisam estimular mais, né? As equipes, a liderança, a ser uma liderança saudável, a ter tempo produtivo com a família, porque a gente muitas das vezes está achando que esse profissional está desempenhando uma boa função, mas está sugando, e eu acho que isso é extremamente importante. Então, como eu viajava muito a semana inteira, morava em São Paulo, vinha fazer a ponte aérea, chegava sábado e domingo, eu queria tempo produtivo com a minha família, porque eu percebia que isso também gerava valor. Então, a gente precisa, talvez, explorar muito isso, tá, Lucas? Então, eu destacaria um pouco desse processo, que acho que tem conexão, né? Com que a gente está falando aqui de saúde mental, com pandemia, né? Com foco realmente no ambiente saudável, sustentável, porque você tem que pensar o seguinte: você não quer ter um profissional ali só por uma temporada, né? Hoje em dia, os profissionais, acho que a pandemia mudou um pouquinho isso, mas não tanto, porque os profissionais estavam escolhendo. A gente passou pela era do pleno emprego. Eu sei que hoje a dificuldade está um pouco maior, mas o profissional estava escolhendo onde você quer trabalhar, né? Então, porque você buscava, você tinha ainda constantes empresas abrindo muitas oportunidades, muitas vagas. Eu creio que a gente vai voltar a chegar a esse patamar. Eu sempre falava muito para o profissional de RH: não se preocupe em estar empregado, se preocupe em ser um profissional empregável, porque aí você vai estar em constante... as empresas vão vir até você não vai até as empresas. Acho que é muito nessa linha. Sim, com certeza. Esse processo de aprender a desaprender, eu acho muito relevante, né? Eu lembro que eu fui líder muito cedo, né? Assim que eu ainda estava dentro da faculdade, assumi ali a liderança de uma equipe. E apesar de ter estudado numa faculdade de ponta, né, se podemos dizer assim, eu tive que reaprender completamente o que era o conceito de liderança na prática, porque tudo que a gente aprendia ali na faculdade, nas matérias, eu tive uma matéria, inclusive, de liderança, né, e como é curioso quando você se depara com o mercado, e muito ligado ao que o Ailmer trouxe aqui, né, de como que as organizações educacionais não estão preparadas para falar sobre o futuro, sobre o que está por vir, e como que isso impacta hoje o nosso mercado de trabalho, principalmente pensando nessa nova geração, incluindo nesse grupo aí. Então, muito interessante. Augusto, obrigado aí pela contribuição. E aí, queria voltar aqui com a Ailmer. Você citou aqui ao longo da fala a questão do ESG, né, que é um tema que está muito em alta aí, muitas pessoas ouviram ele pela primeira vez ao longo de 2020, 2021, mas é um tema que já vem há algum tempo. Mas eu queria que você falasse um pouco do que as empresas vão sofrer desafio nos próximos anos com relação a esse tema. Porque a primeira vez que eu ouvi falar dele, até hoje, eu já vi uma transição de como as empresas estão olhando para ele. O que você enxerga de perspectivas futuras para colocar em prática esse ESG dentro das empresas? O ESG, ele começou como se fosse um nice to have, uma coisa legal, bacana de ter. Então, falamos de meio ambiente, falamos de sustentabilidade, e, de repente, isso passou a ter um fator de decisor em fundo de investimento, com o Dow Jones Sustainability Index. E as empresas que tinham o DJSI tinham um resultado maior na bolsa, isso passou a influenciar a decisão. Aí depois você passou a ver, depois dos escândalos, especialmente os escândalos da Lava Jato, a grande importância de governança. E a governança passou a ser o grande elemento de ESG. E agora, nesse ano 2020 e 2021, todo o efeito do ambiente organizacional passa a ser um elemento de análise se essa empresa vai ter condições de ter um amanhã em que as pessoas estão inteiras, estão melhores do que hoje. O conceito da habilidade é deixar para gerações futuras uma condição de trabalho melhor do que a gente tem hoje, para que elas possam ter no mínimo o que nós tivemos hoje. Então, eu não posso degradar o amanhã das gerações futuras. Esse é o conceito onde nasceu a sustentabilidade, primeiramente da Noruega. Então, o ponto é como que agora, nesse momento, a coisa saiu da dinâmica do nice to have, must have. Por quê?
Quando as organizações estão tendo agora decisores de investimento, considerando a saúde mental dos empregados, uma massa de gente com burnout, uma massa de gente que tem acidente de trabalho, uma massa de gente que tem algum tipo de debandada da empresa, isso vai gerar a queda de um CEO. No passado, quando morria alguém, a empresa ficava triste, ficava magoada, mas agora cai o CEO, cai todo mundo, como a gente vê no Brasil. Caiu todo mundo. Todo C-level caiu, diretoria, caiu todo mundo, no caso lá de Brumadinho. Uma decisão que talvez não chegasse no CEO, talvez não, mas é responsabilidade. Então, a próxima grande onda de efeitos, na minha leitura, e as pesquisas mostram bem isso, é a leitura da saúde mental. E a saúde mental aqui é um fator que eu acho positivo, porque sempre o ESG tem uma raiz positiva e tem um efeito perverso. A raiz positiva é o bem que eu faço no meio ambiente, uma controladoria melhor da organização e a sustentabilidade. Aí o perverso é quando eu quero fazer disso um elemento de controle e não um elemento de desenvolvimento. Então, ao invés de ter uma consciência ambiental, eu tenho multas ambientais. No desenvolvimento de gestão, eu tenho controladorias ferrenhas que aumentam muito o custo da organização. Um jurídico pesadíssimo para controlar as pessoas. Então, o controle custa muito caro. Nos países de alta maturidade moral, eu tenho baixo... Entrou um áudio aqui simpático do André, mas vamos lá, voltando. Quanto maior a maturidade moral, menor o nível de controle necessário. Porque você não vai encontrar esse jurídico gigantesco, uma área gigantesca de controle em países onde a maturidade moral é mais elevada. A grande questão que a gente precisa desenvolver no pensamento organizacional é como que eu desenvolvo uma maturidade moral mais elevada, ou seja, ao invés de pensar na minha sobrevivência, que é o básico da vida da gente, eu penso no grupo que eu faço parte, na organização que eu pertenço e a sociedade a qual eu faço parte. E esse processo, os estudos mostram, nossas pesquisas mostram isso também, ele é progressivo. Eu não posso pensar uma pessoa que está sobrevivendo aqui, que ela pense na natureza, no meio ambiente, porque na vida dela não tem natureza e meio ambiente, tem fome. Tem risco de emprego. Eu tenho que criar um processo de maturidade, de elevação da moral. Por exemplo, quando eu tenho lá um chefe que fala, faz aí, dá os teus pulos, negão, encontra o teu caminho. O cara dá uma pressão e o outro tem que fazer, porque o emprego depende disso. Na pesquisa, o cara fala para mim isso. Ele fala, se eu não fizer, ele vai me demitir. Então eu vou e faço. Se tiver acidente, o culpado é o operador, não é o gestor que aumentou a pressão. Então, esses processos estão aparecendo, estão se tornando mais evidenciados, e esse elemento que agora, como eu falei mais cedo, do burnout ser doença ocupacional e não psiquiátrica, doença do trabalho, como um acidente do trabalho, isso vai gerar muita mudança na gestão, muita mudança na gestão. Então, tem um elemento das organizações que criam uma maturidade maior, onde pessoas são respeitadas porque elas aprendem isso, processo educacional, não é de treinamento, é de desenvolvimento da maturidade moral. Se eu der muita informação para um psicopata num treinamento, muito bom, ele usa essa informação contra a organização e contra a sua equipe. O ponto é esse. Não adianta você dar um grande nível de informação, melhor curso para um psicopata. E o índice de psicopatas corporativo é o dobro do índice de psicopatas na sociedade em geral. Mas por que isso? Porque nós premiamos pessoas que conseguem resultados e não pessoas que melhoram as pessoas. Enquanto a gente premiar quem consegue resultado, a gente está espremendo no quarter os resultados, e para que isso aconteça, muito sangue vai rolar, e o homem vai chorar onde a mãe não vê. E vai acontecer ali o que a gente chama de efeito de catástrofe, né? Quando o gestor ele é o fator crítico daquele processo. Por outro lado, os gestores que estão se destacando aí na condução das suas equipes estão tendo uma visibilidade maior. Não é aquele cara que é frouxo, fraco, ou aquela pessoa que é muito people, não. Entrega resultado com as pessoas, não apesar das pessoas, nem contra as pessoas. Esse desafio é um grande ponto do RH. Como é que nós medimos verdadeiramente resultado? Por exemplo, só para dar um exemplo para você, numa empresa, que eu não vou falar o nome aqui, uma empresa que é de economia mista, as equipes combinavam fazer uma péssima avaliação na pesquisa de clima, porque os seus gestores, com a pesquisa de clima ruim, fariam um monte de benesses para melhorar a vida deles. Chega mais tarde, ir para compensar, sai mais cedo, ter café da manhã, o plano de ação é um montão de vantagem para o indivíduo. Isso é de baixíssima maturidade moral, porque quem está pagando isso são nossos impostos. Então, eu estou criando uma casta de pessoas que ganham vantagens, e quanto mais vantagem, mais pressionam. Quanto mais pressionam,
mais vantagens tem. Então, todo um sistema que foi desmontado, a partir de algumas intervenções, foi desmontado, aumentando, sim, a visibilidade, a transparência, o resultado. O gestor que dá nota máxima para a sua equipe para resolver o seu problema está criando uma milícia embaixo dele, não uma equipe. Então, esse momento de aumentar a maturidade moral das organizações e medir isso, a gente tem testes que conseguem medir por subgrupo isso, não por indivíduo, mas por subgrupo isso, entender qual é a necessidade desse grupo, como é que a gente consegue fazer esse avanço acontecer. Acredito que esse momento é uma janela de oportunidade única que a gente tem para fazer mudanças que vão perdurar para as próximas gerações. Com certeza, e eu acho que elas já estão acontecendo, né? Como você falou aí, a gente já vê isso em algumas empresas, mas é incrível como que esses silos de liderança, né? Esses ambientes tóxicos mesmo, né? Em que essa gestão trabalha dessa forma e todo mundo sabe que funciona assim, né? Mas ninguém quer levantar esse problema para não gerar mais problema. É muito interessante porque o que eu acho mais legal nesse conceito do ESG é justamente essa pressão que você comentou, né, de como que agora, né, o acionista leva isso em consideração, porque eu vi até então, né, muito uma pressão do próprio consumidor de algumas empresas, levantando algumas pautas com relação à diversidade, saúde, valorização das pessoas, depois a própria questão do colaborador, com as novas gerações entrando, e agora tem até essa terceira via, né, que está lá no acionista também cobrando. Então, a cobrança está vindo de muitos lados, né? A empresa hoje que não olha para isso, ela está ficando para trás, porque está vindo de muitos lados e a cobrança é séria. Então, é muito interessante ver as empresas colocando isso em prática. Não sei se o Augusto ativou o microfone, quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar, assim, só complementar um pouco com o Claro. Homer colocou, que realmente essa cultura leva anos, né? A gente vem fazendo um trabalho aqui, por exemplo, de mudança de cultura, e tem uma consultoria especializada trabalhando fortemente aqui, e temos uma outra empresa parceira também aqui, que você percebe que a gente caminha de lado muito pouco nos conceitos de dependência, independência, interdependência. Isso leva um tempo para se construir, né? Igual confiança. Leva-se um tempo para se construir, talvez segundos para se destruir, com uma atitude como essa que o Aimé citou em relação à liderança. E um outro viés que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a discussão, até nesse conceito de modernizar para humanizar, eu acho que o próprio legislador ele precisa acompanhar também, né, esses movimentos, quando a gente para olhar um pouco alguns aspectos de legislação, não só voltado para a inclusão, não só voltado para a própria CLT, quando a gente para olhar, a gente se depara com uma série de esbarra em determinadas questões, e acho que os RHs aqui presentes, né, há de concordar comigo, que a gente também precisa olhar para esse viés da legislação trabalhista que ainda emperra algumas coisas. Ainda acho que a reforma trouxe alguns avanços significativos, mas a gente ainda tem uma fábrica, né, por exemplo, de contencioso trabalhista, então tem ainda algumas oportunidades nesse sentido, então não só do viés empresa, mas acho do viés do profissional também. Então eu queria só lançar jogar uma pimentinha aí na discussão. Ela está sempre na mesa, né? Esse tema é impressionante como que ele surge quando a gente está pensando em criar qualquer coisa que fuja do lugar comum dentro das empresas, né? E aí cabe muito a cada cultura, a cada organização se adaptar a esse cenário, mas eu concordo, acho que tem muita evolução ainda por acontecer. E aí, pessoal, já se encaminhando aqui para o final, antes de eu abrir para perguntas, eu queria que quem quisesse fazer perguntas já fosse pensando aí na sua dúvida. A gente vai ter um tempinho agora para isso, para a gente fechar o encontro. Mas antes de finalizar, eu queria perguntar para cada um, se vocês pudessem responder assim numa frase ou numa colocação de forma mais objetiva, o que o futuro nos espera com relação aos desafios ligados a RH e gestão de pessoas? O que vocês acham que são os principais desafios aí para o futuro? Começando aí pela Alessandra. Bora lá, Lucas. Acho que quando fala aí do Roberto, eu continuo te chamando de Roberto, viu? Então, desculpa, mas continuo te chamando de Roberto. Para mim, o que fica muitas das vezes a gente entende que a gestão de pessoas ela precisa ser feita pelo RH, e de fato a gestão de pessoas ela precisa ser feita pelo líder. E para mim o que fica nisso tudo as máscaras caíram. Então o líder ele precisa de fato entender qual é o papel dele dentro desse cenário na gestão de pessoas.
E tem se falado muito do mundo bunny, né, que é o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, para mim, o RH ele precisa trabalhar para influenciar essas lideranças nessa construção que a gente está tendo no desenvolvimento desse mundo bunny, porque a gente só sabe que dessa incerteza que está acontecendo nas organizações e no mundo, e que essa mudança não é somente nas organizações. Essa mudança é na forma como a gente está estabelecendo as relações de trabalho, e não é somente aqui no Brasil. A gente vê isso como um cenário mundial. Então, para mim, a fala que fica é o poder da influência, de fato, do recursos humanos, seja do BP, seja de qual for o papel que você esteja desempenhando dentro do RH, para influenciar na gestão real das pessoas e com as pessoas, porque é assim que a gente consegue fazer uma construção de uma cultura mais inclusiva, uma construção de uma cultura que seja muito mais conectada com o propósito da organização. Perfeito. Obrigado, Alessandra. A Ilmer, quer falar um pouquinho aí? Eu quero colocar ênfase na inteligência coletiva, ouvir mais a ponta. Muito do conhecimento que eu ouço nas pesquisas é um conhecimento de alto valor que não é percebido. Quando a gente consegue traduzir isso numa linguagem para cima, a gente consegue criar mais velocidade. Vou discordar um pouquinho aqui do Augusto em relação à mudança de cultura, porque isso pode ser muito rápido. A gente tem visto isso acontecer em um ano numa organização, porque quando você traz o custo-benefício de continuar igual, você consegue acelerar os processos de mudança, porque o ser humano é um ser econômico e trabalha com custo-benefício. Então, quando você cria mecanismos que trazem à tona o custo de continuar igual, você acelera o processo de mudança. Aí meu lado psiquiatra aqui entra na história, que saber trabalhar a cabeça das pessoas, né? Não é curso que vai fazer isso, não é palestra motivacional que vai fazer isso, são estratégias bem desenhadas e bastante assertivas para que você consiga ouvir mais a ponta e acertar mais e errar menos. A gente está subestimando, desde o descobrimento do Brasil, a quem está na ponta, achando que a liderança tem resposta. A liderança não tem resposta. Se for muito boa liderança, sabe fazer as perguntas, mas a liderança não tem resposta. Perfeito. Muito obrigado aí, Ilmer. Augusto, fica com você aí a fala final. Legal. Eu destacaria, e aí nessa linha, né, claro, eu destacaria muito o lado aqui do conceito de adaptabilidade e desse novo, quando eu olho para o futuro, o conceito de menos braço e mais cérebro, ou seja, cada vez mais os profissionais. A gente passou pela Revolução Industrial, passamos pela Revolução do Conhecimento, Revolução Tecnológica, mas cada vez mais, na minha visão, nós seremos menos exigidos no que tange aspectos operacionais e muito mais exigidos nos aspectos mais estratégicos. Então, por isso que eu falo muito do conceito de qualificação. Eu acho que muito nessa linha que a gente já vem discutindo aqui, porque as máquinas vão poder fazer as atividades operacionais, braçais, mas a consciência que está por trás. Não adianta você ter um dado e você não saber o que fazer, né? Então, acho que muito nessa linha. E no que tange a cultura, Aimee, acho que é basicamente isso, né? Existem características e apertos adeptos a cada segmento, mas eu concordo que acho que a gente subestima muitas das vezes, profissionais dentro da nossa própria companhia. Então, a gente precisa, de repente, ter um mindset, né? Os próprios executivos, de mudar um pouco o mindset. Então, eu destacaria muito isso, o conceito de adaptabilidade, Lucas, e a gente olhar mais, focar mais no estratégico e menos, realmente, no operacional. Até porque, quando você olha as principais competências de futuro, né? Eu enxergo que, por exemplo, até atividades que outrora, né? Advogados, os próprios médicos, né? Quando você perceber que lá atrás, né, eram atividades que o sonho de consumo, você perguntava para alguém, o que você quer ser quando crescer? Advogado, médico. Hoje você pergunta também, continuam sendo atividades tradicionais, mas eu perguntei esses dias, eu quero ser desenvolvedor de software, programador, eu quero ser digital influencer. Então, tem uma questão de futuro, que eu acho que a gente vai ter menos realmente exigência de esforço físico. Isso para RH aqui, na minha visão, independe do cargo, para a minha função.
você é profissional de RH, você pode ser um diretor, você pode ser um gerente, pode ser um assistente, independe do cargo, mas sim da função. Então, só queria fechar com isso. Que legal, muito obrigado, Augusto. Queria agradecer a presença de todos e a participação, principalmente dos três, a Ilmer, a Alessandra e Augusto. O aprendizado aqui foi imenso, eu estou aqui com a cabeça fervilhando. É muito legal ver que, né, às 9h40 da noite de quarta-feira, estamos aqui 33 pessoas discutindo sobre RH e pensando em futuro, desenvolvimento em pessoas. Isso é realmente muito inspirador para mim. Queria agradecer a participação de todos e abrir para perguntas. Caso alguém queira, sinta-se à vontade para colocar ali no chat ou mesmo abrir o microfone aí, que a gente vai ter alguns minutinhos aqui para poder trocar com vocês. Alguém quer começar? Oi, aí Lucas. Oi, Lucas. Henri. Tudo bom? Tudo bom? Oi, gente. Tomara que 2022 estejamos presencialmente. Estava aqui na loucura, né, da dona de casa, mas estava no áudio aqui, estava escutando. Senti falta, gente, dessa coisa mais lúdica. E eu acho que um desafio que perpassa, né, pelo viés RH é a gente entender esse aspecto mais lúdico, da gente dar dinamismo para as nossas equipes, pensando numa cultura da ludicidade, da felicidade. Então, esse é um pedido para alguém que trabalha com a arte, para alguém que trabalha com a demonstração de que esse elemento de felicidade tem que estar na cultura, né, do RH, mas muito mais da empresa. Mas eu curti muito o que eu ouvi, mas eu senti um pouquinho de falta e gostaria de colocar essa semente no coração de todo mundo para a gente poder levar para 2022 um momento assim de um pouco mais de leveza para as nossas equipes. É isso, eu gostei muito de participar. Um beijo. Que legal, Henri, a semente colocada. Eu acho que realmente é um tema muito importante, está muito ligado também à saúde mental, mas é isso, né? Nunca se falou tanto sobre felicidade no trabalho. A gente tem até agora o cargo que cuida só disso, né? Tem essa posição dentro das empresas, e muito bem colocado aí, Henri. Realmente é um tema que todas as empresas estão trabalhando e que devem colocar em prática, né? E que acho que o conjunto de coisas que a gente falou aqui, acho que impactam nisso de alguma forma. Perfeito. Alguém tem mais alguma contribuição aí? Lucas, fazendo só uma comparação, que eu acredito Claro. que seria importante, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema e o assunto que a gente está falando. Se vocês prestaram atenção na mídia recentemente, na última semana nós tivemos todo o esforço direcionado para a parte da ecologia do planeta, de uma forma geral, ou seja, com o encontro ecológico lá na Europa. E a gente percebe várias propostas, várias citações, sugestões e tudo mais, mas a prática mesmo, a gente não entende, não percebem as pessoas colocando tudo aquilo em prática mesmo, toda aquela proposta, é sempre acusando o outro que vai fazer a diferença, o outro que vai modificar tudo, mas ninguém traz para si, procurando entender o seu eu, e aí eu estou falando de uma forma totalmente apolítica, independente de quem esteja governando ou não, mas eu estou trazendo agora para a empresa, quem é que pode fazer a diferença nessa questão toda? São os líderes? São os colaboradores de uma maneira geral? São os CEOs das empresas? Então, assim, acho que cada um tem que pensar não somente no próprio umbigo, mas também no que o outro vai ter a famosa empatia, né? O que o outro vai ter de retorno. Não adianta a gente seguir um modismo, eu coloquei até isso no chat, o modismo das ferramentas, que tudo se coloca hoje em dia, criou uma ferramenta, hoje todo mundo quer utilizar, e utiliza de uma forma geral e não sabe nem para que está fazendo aquilo, mas porque todo mundo está utilizando, vamos utilizar. Então, procura se entender um pouquinho o seu colaborador interno, para que assim você possa ter melhores resultados, ao invés de querer seguir uma linha de raciocínio aí que todo mundo aplica, e na verdade não se aplica para a sua empresa. E até mesmo foi se falado aqui recentemente, se não me engano, acho que foi o próprio Augusto Ailme que comentou sobre isso, ou seja, o que serve para um não serve para outro. Tem que identificar o que melhor cabe dentro da sua instituição, da sua organização e tudo mais. Eu, particularmente, penso dessa forma, olhar um pouco mais para dentro, cada vez mais se enfatizar na empatia, se colocar no lugar do outro, ao invés de ficar apontando e somente dizendo que a culpa é quem tem que resolver o outro, porque assim a gente vai ficar no ciclo e nós vamos chegar a lugar nenhum. Perfeito, Rodrigo. É isso aí. Acho que a coletividade que a gente também tratou tanto aqui, que
faz toda a diferença mesmo, né? Seja de uma empresa para outra, seja de um nível de cargo para o outro, seja, né, de uma cultura para outra. Então, é realmente muito importante. E um ponto que eu acabei esquecendo aqui de falar para os três aí deixarem seus contatos, LinkedIns, Instagrams, enfim, para o pessoal poder se conectar. Eu sei que tem gente que às vezes, pô, eu quero acompanhar o que a Alessandra está fazendo lá na Bayer, quero ver o que o Ailmer está fazendo aí nas palestras. Então, coloquem aqui, por favor, no chat, se puderem, o LinkedIn de vocês, que aí fica legal para o pessoal se conectar. Acho que alguém abriu o microfone. Karina. Oi, Lucas. Eu queria até falar uma coisa que eu achei bastante interessante aí na conversa, né? A gente hoje em dia, né, fala tanto de ferramenta, né, de tecnologia, e vamos falar de análise de dados e tudo mais, e a gente ouviu falar bastante aqui de ouvir o colaborador, né? Ouvir as pessoas, escuta ativa e tudo mais, né? E eu fui numa grande empresa recentemente, uma empresa tradicional, e que a proposta era ouvir os colaboradores, né? E reforçando o que eu vivo hoje, eu trabalho numa clínica de saúde mental, e lá dentro a gente está com um programa de ouvir as pessoas por conta de burnout, de uma série de coisas que acontece também nas clínicas, né? E talvez até principalmente, né? Então, é tanta tecnologia, tanta ferramenta, e a gente vai para o humano mesmo, né? Ouvir as pessoas, o que essas pessoas precisam, né? O que está fazendo falta, o que está acontecendo na vida dessas pessoas, né? E que aconteceu tanto durante a pandemia, né? Lá mesmo nós tivemos pessoas que perderam maridos, enfim. Então, realmente ouvir com tantas ferramentas, depois você mapeia, né? Enfim, gera dados, gera informações para trabalhar em cima, né? Mas ouvir, às vezes só ouvir já vai fazer toda a diferença, né? Enfim, achei bem legal. Isso está sendo trazido tanto, né? E foi comentado bastante aqui, né? E, Karina, sabe o que é interessante? Que acho que talvez aí um aprendizado pessoal que a pandemia me trouxe é de que os líderes precisam fazer muito mais perguntas e dar menos respostas, né? Porque é exatamente no outro que... A gente fala isso muito dentro da psicanálise, é no outro que reside, né? A verdade, de fato. Então, acho que quando a gente faz mais perguntas e dá menos respostas, a gente consegue compreender a cultura, consegue compreender o outro, consegue compreender e ouvir verdadeiramente a dor do outro, sabe? Então, é muito, muito importante isso que você está trazendo. Obrigada. Que legal. Acho que a Cristina levantou a mão aqui. Vou fazer a última pergunta aqui, tá, pessoal? Para a gente poder fechar o encontro. Pode falar, Cristina. Oi, Lucas. Oi, turma. Eu não conhecia, né, o grupo do RHLF. Eu sou de São Gonçalo, mas não conhecia o grupo. Recebi o convite, aceitei prontamente. Porque... São Gonçalo! Uhul! Tamo junto! Tamo junto. A gente tem essa sede de estar junto, né? Esses dias eu comentei, nossa, que saudade de evento de RH. Nossa, não tem mais evento de RH. E aí surgiu isso na minha caixa, eu aceitei rapidamente e estou super curtindo aí o comentário e todo o compartilhamento. Gostei da fala do doutor Roberto, vou falar Roberto, que foi o que eu gravei, tá? O sobrenome é um pouco mais difícil. Eu trabalho numa rede de hospitais, são 3.000 funcionários, e hoje exatamente fazem mais de 600 dias, quase 700 dias do início da pandemia, e a gente passou por tudo isso que vocês comentaram aí, não colocar as pessoas em quarentena, e tirar as grávidas, e tirar as pessoas com alguma patologia, e tirar as pessoas que tinham, né, acima de 60 anos, e foi todo esse movimento que a gente desconhecia, né? Então, até hoje, a gente vive um momento, cada hora uma situação diferente, né? E o que fazer, né? E quando a Karina falou, ouvir o colaborador, hoje a gente está com um grande índice de pessoas afastadas por problemas psicológicos, e a gente também não tem a experiência e nem a expertise de ouvir esse colaborador. A gente fica assim, não, tem que abrir a ouvidoria, não, tem que colocar o psicólogo. Mas o que a gente vai fazer com essas informações? A gente coloca todas essas ferramentas, tem a psicóloga, tem a ouvidoria, mas o que eu faço com isso? Né? Eu consigo dar resultado com todas essas informações que eu tenho? E a gente, como RH, a gente às vezes tem até medo, meu Deus, o que eu vou ouvir
eu vou ouvir, eu faço o quê com essa informação? Né? Então, compartilhar com vocês e ouvir, né, todo esse conteúdo vai despertando na gente assim, vontade de fazer mais coisas, né? Trazer o lúdico, né? Em algum momento trazer o lúdico também, para poder trazer um resultado bom para a empresa. Assim, trabalhar com o colaborador em prol do desenvolvimento da empresa. Esse é o dilema, né? Mas tem horas que a gente fica assim, ó, o que fazer? Né? Então, agradeço muito aí a passar essa noite aí com vocês aí. Muito obrigada. Que bom, Cristina, muito bom ouvir seu relato, a gente que agradece. É muito legal trocar e a gente está aqui também aprendendo o tempo todo. Obrigado mesmo, Cristina, pelo comentário. E acho que Sofia está levantando o dedinho ali, né, Sofia? É com Oi, você. Lucas, peraí. Oi, Lucas, tudo bom? Gente, Tudo ótimo. foi super troca, foi muito interessante, mas eu percebo uma coisa que vem lá de trás, né? O RHLF está fazendo agora ano que vem 20 anos, e quando a gente fala de um RH estratégico, né? Um RH mais para dentro, um RH mais humano, eu percebo que essa temática veio lá atrás, se eu não tivesse enganada, no 2º ou 3º Congresso de RH. E a gente percebe, né, que as coisas mudam, o sistema muda, nós modernizamos, né? Mas a grande questão é como tornar o nosso RH mais estratégico. Porque, como a própria Alessandra falou, o poder da influência na gestão real das pessoas com as pessoas, né? E muitas vezes, principalmente em Niterói, nós somos de Niterói, sabemos o que acontece com as empresas em Niterói, a dificuldade que o RH tem de chegar à sua liderança. Você vê, um evento como hoje, nós contamos no dedo quantos líderes estão presentes, né? Nós fazemos um encontro também voltado só para líderes, gestores, onde também o número de inscritos é muito pouco. Então, eu acho que esse tema hoje foi muito bacana, vai fazer a gente pensar, botar a cabeça no travesseiro, pensar em muitas coisas novas que nós podemos estar criando, fazendo, mas, infelizmente, em muitas ações nós dependemos dos líderes, dos gestores, da diretoria mesmo. E, infelizmente, o RH ainda tem essa dificuldade de se tornar mais estratégico, poder estar junto com eles, para poder fazer coisas melhores para os funcionários, para todos os colaboradores, né? No nosso grupo de RH, por exemplo, nós percebemos algumas divulgações de oportunidades, onde algumas oportunidades são criticadas, né? Pelo número de atividades, pelo salário baixo. E aí as pessoas ficam sem graça porque eles falam, eu não posso fazer nada, é minha diretoria, né? É minha presidência. Então, ele determinou assim, eu não tenho como fazer um plano de cargo e salário, porque é isso e pronto. Então, assim, o RH precisa se tornar realmente mais estratégico. A nossa dificuldade é chegar realmente à pessoa certa, à liderança, à diretoria, para que eles comprem isso junto conosco. E, assim, eu acho que nós temos que ficar batendo naquela teclazinha toda hora mesmo, sabe? Insiste, 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 mostra através de números, mostra através de planilhas, para que a gente consiga realmente fazer essa real gestão de pessoas com pessoas, seguindo aí a linha do que a Alessandra falou conosco. Mas foi super válido o debate de hoje. A Ilmer, como sempre, a nossa estrelinha, né? Ele faz parte do RHLF, nós estamos o coração junto com ele. O Augusto e a Alessandra agora estão conhecendo o grupo, e eu tenho certeza que vocês vão também estar conosco aí nessa nova jornada para 2022. Lucas, eu não vou nem comentar, né, Lucas, que você já está com a gente desde pequenininho. Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo, foi super válido. Mas umas questões que a gente tem que botar realmente a cabeça no travesseiro e pensar de como fazer. Perfeito. Não sei se a Isabela quer Eu fazer... também agradecer aí por ter participado hoje, eu convido a Sofia. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Ó. Foi um prazer. Que legal, Amilcar. Muito legal. Eu vi que tem algum sorteio aqui, é isso? Eu vi algum momento passando aqui no Rafael. chat. E Rafael... Vai rolar. Bolsa integral na formação de analista de perfil comportamental. Oh, que beleza. E, inclusive, já pego a deixa para pedir para o pessoal ativar a câmera aí para a gente tirar aquele print legal do fim do evento. Quem puder, né? Quem tiver disponível. Lucas, eu para sortear, vou precisar o compartilhamento da tela aqui para poder rodar. Eu tentei anotar os nomes todos. E aí tem uma numeraçãozinha aqui de 1 a 37. Eu botei mais ou menos na ordem alfabética, alguns já saíram, mas enfim. Aí vai cair o nome da pessoa, a gente vai sortear no site sorteador, e aí se a pessoa não puder fazer,
A formação vai ser de 22 a 26, semana que vem, de segunda a sexta, às 18h30 às 22h. É uma formação onde a pessoa já sai certificada pela Solid, nós somos Gold Partner da Solid, e sai com 5 créditos de mapeamento de perfil comportamental. Sai com a competência para fazer o mapeamento e 5 relatórios completinhos para poder gerar aí enfim, para quem quiser. Tá? Eu não sei se posso rodar aqui. Eu acho que tem que ser o Rodrigo, né, a ativar, que para mim não está permitindo aqui, que eu sou co-anfitrião. Lucas. Oi. Eu vou pedir permissão para sair um pouquinho antes do sorteio, porque tem uma esposa me aguardando. Tá paciente. E aqui, muito obrigado, Ailmer. Muitas férias. Um beijo para vocês. Um grande abraço, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Obrigada, Ailmer. Obrigada. Vamos só tirar o print aqui, hein, gente, para a gente poder fazer o sorteio, pode ser? Vamos tirar o print aqui para todo mundo aparecer. Quem ativar, essa é a hora. Ó, 1, 2, 3 e... Foi. Pronto, pessoal. Conseguiu ativar aí, Rafael? Obrigado aí. Não, tá. Não sei, Rodrigo, você consegue habilitar para mim? O que você precisa, Rafael? Colocar ele como anfitrião também. Ah, sim. Porque eu não está permitindo para mim aqui. Vamos colocar a foto lá no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Esse aqui tem a listinha, tá? Então tá numerado aqui de 1 a 37. Eu vou vir aqui no site sorteador, vou pedir para do número 1 ao 37. Então, rapidamente aqui, mando sortear agora. Ele está lá carregando. Sorteado é o número 5. Número 5. Ana Lídice. Está presente, Ana Lídice? Ana Lídice? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém consegue ver na lista? Ana, você consegue participar conosco? Sim. Maravilha! Que legal. Então está ótimo. Cadê você, Ana? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui meu celular e aí fica para a Ana o número para ela fazer o contato aqui para a gente estabelecer direitinho a bolsa. E para quem mais quiser e não ganhou, vai ter uma bolsa especial de 50% especificamente para esse evento de hoje. Sofia, presente adicional. Que beleza, hein? Uma bolsa extra aí de 50% somente. Parceiro bom, Rafael. Nesse dia de hoje, tá? Então, prazer enorme participar da RHLF aqui. Há muito tempo aí a gente junto. Muito obrigado, Sofia, pela participação aí. Eu vou colocar o descritivo do curso também lá no grupo de WhatsApp para quem quiser conhecer um pouco mais. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Perfeito. Aí. Obrigada, acho que alguém comentou aqui no chat perguntando da gravação. Lucas. Consegue tirar uma foto aí da galera? Então, eu tirei agora. Tirei agora porque minha conexão tinha caído, eu não estava. Meu Deus. Vamos tirar uma segunda, mas só para comentar. Não precisa não, porque eu não vi. Não, eu tiro sim, eu tiro aqui, mas só para comentar, alguém perguntou aqui no chat sobre a gravação do webinar. Se eu não me engano, é gravado e vocês colocam em algum lugar, não é? Tá, YouTube, isso. É no YouTube? Isso. Legal. Então, respondendo aí, acho que a Tatiana, né, que colocou aqui. Vamos tirar mais um segundo print aqui só para a Isabela. Não, eu pensei que não tivesse tirado. Vamos embora, já estamos aqui, ué. Já vou tirar. Vou tirar. 1, 2, 3 e... Prontinho. Vou enviar as duas fotos. Merece, Isabela, você merece essa foto. Obrigada. Ainda estou com um convidado especial agora. Estou vendo aí, seu convidado. Lindíssimo. Gente, Rodrigo, obrigada. pode fechar. Tranquilo. Alessandra, Augusto, obrigada. Lucas, muito obrigada. Foi ótimo, maravilhoso. Um beijão para todos. Pessoal, Obrigada em nome da RHLF, gostaria de agradecer a presença de todos. Esperamos aí vocês no próximo evento, que o próximo evento já é o congresso do ano que vem. Henriette, de coração, será bem, podemos dizer assim, bem... Como você disse, a palavra que você mencionou, bem... Lúdico, justamente. Lúdico. Do jeito que o RHLF faz. Então, a gente espera fazer algo com carinho para vocês no próximo evento. A gente já está preparando todo o trabalho já para o próximo ano. Estaremos presencialmente aí com todos vocês. Temos bastante novidades aí pela frente. E, gente, obrigado aí por tudo. A gente encerra o evento de hoje, agradecendo aí tanto os palestrantes, ao Lucas pelo desafio de estar conosco aí, intermediando esse evento, e aos diretores também por todo o trabalho durante esse ano de 2021. Gente,
Obrigadão mais uma vez. Até a próxima, tá bom? E contem conosco, tá? Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Gente. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Augusto. Obrigada, Lucas. Tchau. Tchau.